No restaurante, o meu filho apontou para mim e disse, na frente de todos: Mãe, esta mesa é para a família. A senhora pode esperar lá fora. Algumas pessoas riram. Outras fingiram que mexiam no cardápio. E então o garçom, sem entender direito o que se passava, colocou a conta de $2.200 na minha frente. Eu olhei para aquele papel em silêncio. Olhei para o meu filho, que desviou os olhos. E, com as mãos firmes pela primeira vez em muito tempo, empurrei a conta de volta para ele, devagar, sobre a toalha branca. No dia seguinte, eu fiz uma coisa pior. Mas para você entender o tamanho do que eu fiz e por que eu fiz, preciso voltar um pouco no tempo. Aquilo aconteceu num restaurante chique de Springfield, no estado do Missouri, no centro dos Estados Unidos, a cidade onde eu morava com o Daniel e a mulher dele havia 5 anos. Eu me chamo Rebecca Harper. Durante a maior parte da minha vida, acreditei numa coisa que hoje sei que era mentira, que uma mãe é capaz de suportar qualquer coisa por um filho. E essa frase quase me custou tudo o que eu era. As minhas mãos só ficaram firmes naquela noite porque, por dentro, alguma coisa já tinha se rompido. Aos 60 anos, a artrite me lembrava da idade todas as manhãs, e eu tinha aprendido a dobrar o corpo e a vontade para não incomodar ninguém. Mas o que mais doeu, ali no restaurante, não foi o insulto. Foi ver o meu próprio filho, o menino que eu criei sozinha, apontar para a porta como se eu fosse um móvel que não combinava com a decoração. Eu não chorei na frente deles. Sentei-me sozinha num banco perto da entrada. Esperei o jantar terminar e fui para a casa de táxi enquanto eles seguiam lá dentro, comemorando entre amigos como se nada tivesse acontecido. No bolso do meu casaco estava a chave da gaveta onde eu guardava um envelope pardo. Dentro dele havia $40.000. Dinheiro que eu tinha juntado durante quase 5 anos, dólar por dólar, sacrificando remédios mais caros, roupas novas, pequenos prazeres, cafés com amigas e até presentes para mim mesma. Durante muito tempo, eu sonhei em entregar aquele dinheiro a Claire, a minha nora, no aniversário de casamento dela com o Daniel, numa tentativa tola de conquistar o respeito da mulher que tinha transformado a minha casa num lugar onde eu precisava pedir licença para sentar à mesa. $40.000. Não é só um número, é o valor de um carro novo 0 quilômetro. É a entrada de uma casa. É um ano inteiro de tranquilidade para uma viúva aposentada. Eu transformei um ano da minha paz em maços de notas dentro de um envelope, achando que paz era uma coisa que se comprava. Por muito tempo eu tinha imaginado a Claire abrindo o envelope. Surpresa. Tinha imaginado talvez um abraço, talvez um agradecimento, talvez, no mínimo, uma trégua. Mas àquela altura, eu já não acreditava mais nesse sonho. Eu já tinha visto demais para isso. Naquela noite, voltando do restaurante, eu entendi uma coisa que mudou a minha vida. Algumas pessoas não querem amor, querem poder. E quando alguém se acostuma a pisar em você, um presente não faz essa pessoa parar. Às vezes só ensina que você aceita pagar pelo privilégio de continuar sendo humilhada. Guardem essa frase. Quem dá presente para quem o despreza não está comprando carinho. Está pagando a mensalidade da própria humilhação. Cheguei em casa, tirei os sapatos com os pés doendo e fiquei parada no escuro da cozinha por um tempo. E pela primeira vez em 5 anos, não senti medo daquela casa. Senti apenas clareza. A Claire ainda não sabia. Mas eu já tinha visto o bastante. Eu já tinha guardado recibos, fotos, mensagens e datas. Eu já tinha descoberto que o melhor amigo do meu filho entrava na nossa casa com um sorriso de irmão enquanto saía de hotéis com a esposa dele. Eu já tinha começado a puxar um fio que a Claire pensava ter enterrado tão fundo que ninguém jamais encontraria. E, quando esse fio terminasse, não haveria vestido branco, sorriso doce ou choro ensaiado capaz de salvá-la. Naquela noite, eu não disse nada. Não gritei, não acusei, não entreguei o envelope com o dinheiro. Eu apenas subi para o meu quarto, tranquei a porta e peguei o envelope pardo da gaveta. Coloquei-o sobre a cama, ao lado de outro envelope menor. O primeiro continha $40.000. O segundo continha uma fotografia. E a fotografia, eu já sabia, valia muito mais. Para você entender como eu cheguei àquele restaurante, ouvindo o meu próprio filho me mandar esperar lá fora, preciso voltar um pouco.
Preciso te contar como uma mulher que criou um filho sozinha foi parar sentada num banco de entrada, do lado de fora da própria família. Mas já adianto uma coisa, para você não me julgar mansa demais. A nora que sorria nas fotos de família, a mulher que aos poucos virou o meu filho contra mim, nem se chamava o que dizia se chamar. O nome dela era uma mentira. O passado dela era uma mentira. E quando eu descobri o tamanho daquela mentira, entendi que não estava lidando com uma nora difícil. Estava lidando com uma golpista. Mas isso é mais pra frente. Primeiro, deixa eu te contar como tudo começou. Quando o meu marido, Thomas, morreu, o Daniel me pediu para morar com ele. Na época, eu pensei que aquilo era amor de filho. E talvez fosse. O Daniel sempre foi um bom menino. Cresceu responsável, estudioso, sensível demais para o próprio bem. Quando o pai dele adoeceu, foi o Daniel quem dirigia 3 horas para nos levar aos hospitais em Saint Louis. Quando o Thomas partiu, foi o Daniel quem ficou comigo na cozinha depois do funeral, segurando a minha mão enquanto eu encarava uma xícara de café que esfriou sem que eu bebesse. "Vem morar comigo, mãe", ele disse naquela noite. "A senhora não precisa ficar sozinha nessa casa." Eu tinha 55 anos. Não era velha, mas a viuvez envelhece a gente por dentro antes que apareça por fora. A casa onde vivi com o Thomas parecia grande demais, cada cômodo com um eco, cada móvel carregando uma lembrança. Eu resisti no começo. Disse que não queria atrapalhar o casamento dele. O Daniel insistiu. Disse que a Claire gostava de mim, que seria bom ter família por perto, que a casa deles tinha espaço. A Claire também insistiu, pelo menos no começo. Ela me abraçou no dia em que cheguei com as minhas malas e disse: "Rebecca, essa casa também é sua. Quero que se sinta em família." Eu acreditei. Talvez porque eu precisasse acreditar. Talvez porque uma mãe que acabou de perder o marido não quer também perder o filho. Eu aceitei o quarto dos fundos, aquele com vista para o jardim. Levei comigo as minhas fotos, alguns livros, um jogo de louça de porcelana que tinha sido da minha mãe e uma colcha verde musgo que o Thomas gostava. Reparem nesse detalhe, porque ele vai voltar mais para frente. A colcha verde, o jogo de porcelana branca da minha mãe. Foram as 2 coisas que eu mais protegi naquela casa. As 2 únicas que ainda eram realmente minhas. Por isso eu nunca deixei a Claire usar a louça da minha mãe em festa nenhuma. Servia tudo na louça comum. Algumas coisas a gente não entrega para serem quebradas. Nos primeiros meses, a Claire foi gentil. Ou parecia ser. Me perguntava receitas, pedia opinião sobre cortinas, dizia às amigas que tinha sorte por ter uma sogra tão prestativa. Eu ajudava com prazer. Cozinhava algumas noites, regava as plantas, mantinha a despensa organizada, lavava uma louça aqui e outra ali. Eu achava que estava contribuindo, só que as ajudas começaram a mudar de forma. Primeiro, a Claire pedia com doçura: "Rebecca, você poderia preparar o jantar hoje? A minha cabeça está explodindo." Depois virou costume: "Rebecca, deixei o frango descongelando. O Daniel chega às 7. Mais tarde virou ordem: "Não esqueça de limpar a bancada depois de cozinhar. Fica desagradável receber visitas com cheiro de gordura." E quando percebi, eu já estava acordando antes de todos, preparando café, dobrando roupas, limpando banheiros, cuidando das compras, fazendo listas para uma casa em que a minha opinião valia menos do que a da mulher que vinha fazer as unhas da Claire. O pior era que a Claire não era cruel o tempo todo. Se fosse, talvez o Daniel tivesse percebido. Ela era habilidosa. Quando ele estava por perto, me chamava de "querida Rebecca." Tocava o meu ombro, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Na frente dos outros, dizia que me admirava pela minha força após a viuvez. Mas quando o Daniel saía para o trabalho e a porta se fechava atrás dele, o rosto dela mudava. Era como se alguém apagasse a luz. "Você passou pano demais na mesa. Está cheirando a produto barato. Não coloque essa blusa quando as minhas amigas vierem. Parece roupa de brechó. Se o Daniel perguntar, diga que você insistiu em cozinhar. Ele fica com culpa se acha que eu pedi. Não sente conosco hoje. Vai ser jantar de casais." No início, eu tentava responder. Tentava explicar que também morava ali, que não era empregada, que estava ajudando por amor. A Claire sorria de lado. "Rebecca, você está muito sensível. Acho que ainda não superou a morte do Thomas."
Essa era uma das armas favoritas dela: transformar a minha dor em defeito. Se eu ficava triste, era luto mal resolvido. Se eu reclamava, era ciúme. Se eu me calava, era manipulação passiva. A Claire sempre encontrava um jeito de fazer a minha reação parecer pior do que a ação dela. Reparem na engenharia disso. Ela não me batia, não me xingava na frente de ninguém. Ela só, todos os dias, reescrevia quem eu era. E gente que faz isso por tempo suficiente acaba convencendo até a vítima. Quando finalmente criei coragem para falar com o Daniel, ele estava sentado no escritório, cercado de papéis, depois de um dia de 12 horas no trabalho. Bati na porta com cuidado. Filho, posso falar com você? Ele tirou os óculos e sorriu, cansado. Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? Eu hesitei. Ainda me lembro de como o meu coração batia. Eu tinha ensaiado as palavras durante a tarde inteira. Queria ser justa. Não queria parecer ingrata. É sobre a Claire, comecei. Às vezes, quando você não está, ela fala comigo de um jeito que me machuca. O Daniel franziu a testa. Como assim? Como se eu fosse um peso. Como se eu não tivesse lugar aqui. Ele passou a mão pelo rosto. Vi o cansaço antes de ouvir a resposta. Mãe, a Claire também está tentando se adaptar. Não é fácil para uma mulher casada dividir a casa com a sogra. A frase me atingiu devagar. Eu sei, Daniel, mas não estou tentando mandar na casa. Só queria. Ele me interrompeu com uma voz baixa, quase gentil, e foi isso que doeu mais. Por favor, tenta não transformar tudo em conflito. A Claire se esforça tanto para manter a paz. Manter a paz. Notem essa expressão, porque ela é a corrente mais comum que prende mulheres como eu. Manter a paz quase nunca significa paz de verdade. Significa: continua aceitando, porque o silêncio dos outros é mais confortável que a sua dor. Naquela noite, eu entendi que a Claire tinha chegado antes de mim até o ouvido do meu filho. Ela já tinha plantado a versão dela. Eu não era uma mãe ferida, eu era uma sogra difícil. E cada palavra minha chegaria ao Daniel contaminada por essa ideia. Depois disso, passei a falar menos. Essa é uma coisa que muita gente não entende sobre humilhação dentro da família. Ela raramente começa como um golpe forte, começa como um comentário. Depois, vem um favor que você não queria fazer. Depois uma piada que todos riem menos você. Depois uma porta que se fecha, um prato que você não come à mesa. Um lugar que deixa de ser seu sem que ninguém declare oficialmente que você foi expulsa. Quando percebi, eu estava pedindo desculpas por ocupar espaço, e a Claire sabia disso. Os $40.000 começaram com uma lata de biscoitos. Era uma lata antiga, com desenhos de flores, que eu guardava no fundo do armário. O Thomas costumava brincar, dizendo que todo americano respeitável tinha uma lata de biscoitos cheia de qualquer coisa menos biscoitos. Na minha, eu guardava documentos, algumas fotos e, depois da morte dele, pequenas quantias em dinheiro. No primeiro mês morando com o Daniel, guardei $20. No segundo, 50. Às vezes eu conseguia guardar 100, quando a minha pensão chegava e eu tinha gastado menos com farmácia. O Daniel me dava algum dinheiro de vez em quando, escondido da Claire, dizendo: para a senhora comprar alguma coisa bonita. Eu sempre agradecia e guardava. Não comprava nada bonito. Eu me convenci de que o bonito seria um dia olhar para a Claire e dizer: aqui está uma contribuição. Eu não sou um fardo. Vou parar aqui um segundo para te explicar uma coisa sobre como o dinheiro funciona nos Estados Unidos, porque isso pesa na história. Lá, quase tudo gira em torno de uma pontuação de crédito, um número que diz se você é confiável para bancos, senhorios, financiamentos. Uma viúva sem nome próprio no banco, sem conta separada, vira quase um fantasma para o sistema financeiro. No Brasil, a gente tem outro caminho, com a aposentadoria caindo certinho e uma rede de família que costura os buracos. Lá, juntar dinheiro escondido também era, para mim, juntar um pedaço de identidade de volta. Com o tempo, a lata ficou pequena. Passei o dinheiro para envelopes, depois para uma conta separada que o Thomas tinha aberto anos antes e que a Claire não conhecia. Vendi 2 pulseiras de ouro que não usava mais. Vendi um relógio antigo do Thomas depois de chorar uma tarde inteira com ele na mão. Somei tudo. Quando cheguei a $40.000,
senti uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque eu tinha conseguido. Tristeza porque, no fundo, sabia que estava juntando dinheiro para uma pessoa que não merecia. Mesmo assim, eu planejei. O aniversário de casamento do Daniel e da Claire seria em alguns meses. Eu imaginava entregar o envelope durante um jantar íntimo. Diria que era uma ajuda para uma viagem, uma reforma ou qualquer sonho que os dois tivessem. Mas dentro de mim, a esperança era mais vergonhosa. Eu queria que a Claire me olhasse de outro jeito. Hoje, quando penso nisso, tenho vontade de abraçar aquela versão de mim mesma. Ela não era burra. Era só uma mulher cansada, tentando comprar paz, porque já não acreditava que pudesse recebê-la, de graça. Na mesma época em que terminei de juntar o dinheiro, a Claire se tornou ainda mais ousada. Talvez ela sentisse que eu estava mais quieta. Pessoas como ela confundem silêncio com rendição. Ela começou a organizar encontros em casa com amigas do clube de tênis. Eu preparava bandejas, café, bolinhos, saladas. Quando entrava na sala para servir, a Claire dizia coisas como: "A Rebecca adora se manter ocupada. Faz bem para ela se sentir útil." Eu ainda não sabia, mas esse tal clube de tênis, com aquelas idas e vindas em horários estranhos, escondia um segredo que ia explodir a minha família de dentro para fora. Naquela época, eu só achava que era frescura de mulher rica. Demorei a entender que algumas mentiras se escondem justamente atrás das desculpas mais bobas. Útil. Eu tinha criado o Daniel praticamente sozinha durante a adolescência dele, depois que o Thomas perdeu o emprego e caiu numa depressão profunda. Tinha feito turnos extras num mercado, costurado roupas para vizinhas, vendido tortas para pagar livros da faculdade. Tinha segurado a mão do meu marido enquanto ele morria. Mas, na boca da Claire, a minha vida inteira cabia naquela palavra pequena, útil. Certa tarde, uma das amigas dela, a senhora Henderson, perguntou se eu não queria sentar um pouco. A Claire respondeu antes de mim. "Ah, ela prefere ficar circulando. Quando para muito, começa a lembrar do passado e fica melancólica." Todos riram com desconforto. Eu sorri. Era o tipo de sorriso que a gente usa para não desabar. Naquela noite, o Daniel chegou tarde. A Claire correu para recebê-lo com um beijo. Eu estava na cozinha, lavando as taças. "A sua mãe foi ótima hoje", a Claire disse. "Doce como mel. Ajudou bastante com as meninas." O Daniel apareceu na porta. "Obrigado, mãe. A senhora é a melhor", ele disse com sinceridade. E isso me confundia. Porque o Daniel me amava, eu sabia disso. Mas amar alguém não significa enxergar o que está acontecendo com essa pessoa. Às vezes, quem ama também se acomoda na versão mais confortável da realidade. Eu quis dizer: "Filho, ela me trata como empregada." Mas a Claire estava atrás dele, olhando para mim com aquele sorriso pequeno. Então eu apenas respondi: "De nada, meu filho", e continuei lavando taças que não tinham sido minhas. A festa de aniversário do Daniel começou muito antes dos convidados chegarem. Começou às 5 da manhã, quando o alarme tocou e eu sentei na cama com uma dor fina nas costas. Ainda estava escuro. O aquecedor fazia um ruído baixo no corredor e o jardim lá fora parecia coberto por uma névoa clara. Aqui vale uma pausa rápida. Springfield fica no sudoeste do Missouri, numa região que eles chamam de Ozarks, de colinas e invernos secos e cortantes. No fim do outono, os termômetros já beiram o zero de manhã cedo, e o ar fica tão seco que racha os lábios. Não é o frio úmido do litoral. É um frio de planalto, daqueles que parecem morder. Eu, que cresci sentindo o sol o ano inteiro, levei anos para entender que existe frio que machuca em silêncio, igualzinho a certas pessoas. Vesti uma blusa velha, prendi o cabelo e desci para a cozinha. A Claire tinha deixado uma lista sobre a bancada. Peru no forno até às 10, purê sem grumos, molho separado, salada Waldorf, torta de maçã, torta de noz pecan, usar as travessas boas. Não havia, por favor. Não havia obrigada. Havia apenas o meu nome no alto da folha, como se fosse uma ordem de serviço. Preparei café e comecei. O peru era grande. Temperei com ervas, manteiga, alho e limão, do jeito que o Daniel gostava. Enquanto ele assava, descasquei batatas.
As minhas mãos começaram a doer depois da segunda panela. Parei por alguns segundos, flexionei os dedos e continuei. Fiz a massa das tortas, cortei maçãs, torrei nozes, lavei alfaces, organizei louças, separei talheres. Por volta do meio-dia, a Claire entrou na cozinha. Vestido branco, brincos discretos, cabelo preso de um jeito que parecia simples, mas certamente tinha levado 1 hora. O perfume dela tomou a cozinha antes que a voz chegasse. Rebecca, espero que você não tenha exagerado no alho. Gente elegante não gosta de comida pesada. Eu respirei fundo. O Daniel gosta assim. Ela ergueu uma sobrancelha. O Daniel gosta de muitas coisas que não combinam mais com a vida que ele tem hoje. A frase ficou no ar. Eu deveria ter entendido antes que a Claire não queria apenas controlar a casa. Queria editar o passado do meu filho. Queria transformar o Daniel num homem que tivesse surgido pronto, bem-sucedido e elegante. Sem mãe viúva, sem infância simples, sem pratos de comida feitos com economia e amor. Também quero que use o avental preto, ela continuou. O floral parece coisa de fazenda. Olhei para o avental floral pendurado perto da porta. O Thomas tinha comprado para mim numa feira, muitos anos antes. O preto está manchado, respondi. Então lave e use. Ela saiu sem esperar resposta. Olhem para essa cena com calma. Ela não estava escolhendo um avental. Estava escolhendo apagar o Thomas, que tinha comprado o floral. Gente assim controla memórias, não objetos. Os convidados começaram a chegar às 2 da tarde. A Claire recebia cada pessoa como se fosse a anfitriã perfeita. O Daniel desceu pouco depois, ainda ajustando o relógio no pulso. Quando entrou na sala e viu a decoração, sorriu. Claire, ficou incrível. Eu estava na cozinha, segurando uma travessa quente com pano dobrado, e vi os olhos dela brilharem como se a frase tivesse sido uma medalha. Fiz tudo pensando em você, amor. A travessa queimou a ponta dos meus dedos. Ninguém viu. Durante 2 horas, servi bebidas, arrumei pratos, levei bandejas. Algumas pessoas me cumprimentavam com educação. Outras me tratavam como se eu fizesse parte da equipe contratada. A senhora Henderson, que morava ao lado, chegou a me tocar no braço. Rebecca, você está bem? Parece cansada. Antes que eu respondesse, a Claire apareceu. Ela fica assim quando insiste em fazer mais do que deve. Eu digo para descansar, mas você sabe como pessoas mais velhas são teimosas. Sorri novamente. Eu estava ficando especialista em sorrisos que escondiam sangramentos invisíveis. Quando a comida foi servida, os elogios vieram como uma chuva que caía no jardim errado. Claire, esse peru está divino. Que molho maravilhoso. Você se superou. A Claire agradecia, ria, dizia que tinha passado a manhã inteira envolvida com os detalhes. O Daniel beijou a mão dela. Obrigado por fazer isso por mim. Eu me virei para a pia e fingi lavar uma colher. Depois que todos se serviram, fiz o meu prato. Pequeno. Um pedaço de peru, uma colher de purê, um pouco de salada. Eu não pretendia sentar à mesa principal. Só queria comer no canto da cozinha, em paz. Mas a Claire me viu. Ela atravessou a porta com a taça na mão. O que você pensa que está fazendo? Eu só ia comer um pouco. Com esse prato? Agora? A voz dela não estava mais baixa. Alguns convidados viraram o rosto. Claire, eu estou desde cedo. Rebecca. Ela me interrompeu. Você sabe perfeitamente que ainda há coisas a fazer. Ou quer que os convidados pensem que eu deixo tudo largado enquanto você se serve antes de terminar o trabalho? Senti o sangue subir ao rosto. Eu não sou funcionária, Claire. Foi a primeira vez em muito tempo que eu disse algo assim. Ela sorriu, mas os olhos ficaram duros. Não? Então talvez devesse parar de agir como alguém que precisa ser sustentada. A frase me atingiu em cheio. Mais gente ouviu. O Daniel levantou o olhar do outro lado da sala. Está tudo bem? Ele perguntou. A Claire mudou de expressão num segundo. A boca tremeu. Os olhos ficaram úmidos. Está, amor. A sua mãe só está um pouco nervosa. Acho que a festa foi demais para ela. Eu encarei o meu filho, esperando que ele percebesse. Esperando que aquela pequena diferença entre o que ele tinha ouvido e o que ela dizia fosse suficiente. O Daniel deu alguns passos na nossa direção. Mãe, talvez a senhora devesse descansar um pouco na cozinha. Na cozinha.
Eu segurei o prato com as 2 mãos. Claro, respondi. Passei pela Claire. Foi então que ela estendeu o pé. Não foi um tropeço acidental. Não foi um movimento distraído. Eu vi o sapato branco dela se mover apenas o suficiente. O meu corpo perdeu o equilíbrio. O prato escapou da minha mão. O barulho da louça no chão cortou a sala como um tiro. Por um segundo, ninguém respirou. A Claire levou a mão à boca. Meu Deus, Rebecca, olha o que você fez. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. E naquele instante, soube que ela também sabia que eu tinha entendido. Limpa isso, ela disse. Agora, ajoelhei. O Daniel não se moveu. Essa foi a parte que mais tarde ele teria dificuldade de perdoar em si mesmo. Não a traição da Claire, não o dinheiro roubado, mas aquele segundo, o segundo em que a mãe dele se ajoelhou e ele ficou parado. Enquanto eu limpava, senti algo gelado nascer dentro de mim. Não era ódio. Ódio é quente, barulhento, descontrolado. O que nasceu ali era frio. Era uma decisão. Reparem na diferença, porque ela salva vidas. A raiva quente faz a gente gritar, quebrar coisas, dizer o que não devia, entregar o jogo cedo demais. A decisão fria faz a gente subir as escadas, trancar a porta e organizar provas. A Claire estava preparada para a minha raiva. Ela nunca esteve preparada para a minha calma. Quando terminei, lavei as mãos, subi para o meu quarto e tranquei a porta. Peguei o envelope com $40.000. Depois, peguei o outro, menor, escondido dentro de uma caixa de fotos antigas. A foto dentro dele tinha sido tirada uma semana antes. A Claire e o Marcus Rivera, abraçados, saindo do Hotel Marlow, no centro de Springfield. Se a Claire achava que eu voltaria para a cozinha como sempre, estava enganada. Eu voltaria, sim, mas da próxima vez eu não serviria comida. Serviria a verdade. A primeira vez que vi a Claire com o Marcus no hotel, pensei que a minha vista estivesse me traindo. Eu tinha ido ao mercado comprar canela e nozes para uma torta. Era terça-feira, pouco depois das 3 da tarde, o céu cinzento ameaçando chuva. Quando saí com a sacola no braço, vi um carro vermelho parado diante do Hotel Marlow. Reconheci o carro antes de reconhecer o homem. Era o esportivo do Marcus, chamativo, inadequado para alguém que fingia simplicidade quando vinha jantar conosco. Ele dizia ao Daniel que era um brinquedo de solteiro, e a Claire fingia achar exagerado. Naquele dia, o Marcus estava encostado na porta do passageiro, olhando para a entrada do hotel. Então a Claire saiu. Não saiu como alguém que tinha encontrado um conhecido por acaso. Saiu sorrindo, ajeitando o cabelo, com a mão segurando a bolsa junto ao corpo. O Marcus abriu os braços. Ela entrou neles como quem volta para casa. E então os dois se beijaram. Não foi um beijo rápido, foi íntimo, familiar, de gente que conhece o gosto, o cheiro e o horário do outro. A minha sacola escorregou um pouco no braço. Um pacote de nozes caiu no chão, mas eu não me abaixei para pegar. Fiquei olhando, escondida atrás de um carro estacionado, com o coração batendo tão forte que parecia impossível que eles não ouvissem. O Marcus disse algo no ouvido dela. A Claire riu, a mesma risada que usava na sala da minha casa, ao lado do meu filho. Depois os dois entraram no carro e foram embora. Passei alguns minutos parada na calçada, incapaz de me mover. A chuva começou fina, molhando o meu cabelo e as minhas compras. Uma mulher passou e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, era mentira. Voltei para casa com a mente cheia de vozes. Conte para o Daniel, não conte sem prova. A Claire vai negar. O Daniel vai achar que é ciúme. E se você tiver entendido errado, mas eu não tinha entendido errado. Mesmo assim, decidi esperar. Foi a decisão mais difícil e talvez mais inteligente que tomei. Porque se eu tivesse contado naquele dia, a Claire teria chorado. O Marcus teria rido, ofendido. O Daniel teria me olhado com pena e decepção. A história teria sido enterrada como mais uma crise de uma mãe viúva que não conseguia dividir o filho. Então, comecei a observar. E aqui vai uma lição que eu aprendi do jeito mais difícil e que eu queria ter sabido 20 anos antes. Se você desconfia que algo está muito errado, não corra para a acusação. A verdade falada por uma pessoa fragilizada vira exagero na boca de quem manipula. Mas a verdade guardada
com data, com imagem, com registro, não tem como ser transformada em drama de sogra. Observe. Anote. Proteja-se em silêncio. O momento de agir não é quando você descobre, é quando você consegue provar. Descobri que a Claire tinha rotinas. Terças e quintas eram os dias de clube de tênis. Ela saía perfumada demais, maquiada demais, usando vestidos que não combinavam com quadras. Voltava 2 ou 3 horas depois, às vezes com o cabelo preso de outro jeito. Quando o Daniel perguntava como tinha sido, ela dizia: cansativo, preciso de um banho. O Marcos também tinha padrões. Aparecia em casa quando o Daniel estava viajando ou preso em reuniões. Sempre havia uma desculpa. Um documento esquecido, uma garrafa de vinho, uma passada rápida para ver se precisávamos de algo. A Claire fingia surpresa. Eu fingia acreditar. Um dia, encontrei um recibo do Hotel Marlow no bolso do casaco dela. Não dizia muita coisa. Uma bebida no bar, uma taxa de estacionamento, horário de saída. Mas guardei. Dobrei e escondi dentro de uma Bíblia antiga que ficava no meu quarto. Não por ironia, por segurança. A Claire nunca abriria uma Bíblia. 2 semanas depois, o celular dela ficou sobre a bancada da cozinha. A Claire estava no banho. O Daniel ainda não tinha chegado. A tela acendeu com uma mensagem do Marcos. Hoje foi perfeito. O idiota suspeita de alguma coisa? Fiquei imóvel. A palavra idiota parecia grande demais naquela tela. Eu sabia que não deveria tocar no telefone. Uma parte de mim ainda era a mulher que respeitava limites, privacidade, regras. Mas outra parte lembrou do Daniel beijando a mão da Claire pelo jantar que eu tinha feito. Lembrou de todas as vezes em que ela me chamou de peso sem usar exatamente essa palavra. Peguei o celular. A senha era a data de aniversário do Daniel. Isso quase me fez rir. Até a traição dela usava o amor dele como chave. Abri a conversa. Havia meses de mensagens, fotos, horários, piadas internas, planos, mentiras combinadas. Eu li com a sensação de estar descendo uma escada escura sem saber onde terminava. A Claire escrevia: o Daniel acredita em qualquer coisa se eu fizer cara de magoada. O Marcos respondia: ele sempre foi assim. Bom demais para perceber quando estão roubando dele. Outra mensagem dela: a velha me irrita, mas é útil. Cozinha, limpa e ainda acha que um dia vou gostar dela. Sentei numa cadeira, porque as minhas pernas falharam. Útil. Lá estava a palavra de novo. Tirei fotos da tela com o meu celular, uma por uma. Mãos tremendo, respiração curta, ouvido atento ao barulho do chuveiro. Quando ouvi a água parar, quase deixei o telefone cair. Fechei a conversa, coloquei o aparelho exatamente onde estava e voltei para a pia. A Claire entrou na cozinha 10 minutos depois, enrolada num hobby. Você viu o meu telefone? Está na bancada, respondi. Ela me olhou por um tempo longo demais. Você mexeu nele? Se eu tivesse respondido rápido, teria parecido culpa. Se tivesse hesitado demais, também. Não, Claire. Ela pegou o celular, analisou a tela, depois me encarou. Que bom. Não gosto que mexam nas minhas coisas. Eu continuei lavando uma xícara. Naquela noite, quase não dormi. As mensagens no meu telefone pareciam queimar dentro da gaveta. Eu tinha provas de traição, sim, mas havia algo nas conversas que me incomodava ainda mais. O Marcos e a Claire falavam do Daniel não apenas como amantes culpados, falavam como sócios, como pessoas que administravam uma fraude. Em uma das mensagens, a Claire dizia: transferi mais 1.200 para a conta da consultoria. Ele nem olha. O Marcos respondia: pequeno e constante. É assim que a gente ganha sem levantar suspeita. Li essa frase umas 10 vezes. Pequeno e constante. Não era apenas adultério, era roubo. E aqui, eu preciso te explicar uma coisa, porque ela muda o peso de tudo. Existe um tipo de golpe que não aparece de uma vez. Não é o ladrão que esvazia a conta num dia. É o que tira pouco, todo mês, em valores que parecem pequenos demais para investigar. $1.200 some num orçamento grande, como uma gota num balde. Mas 1.200 por mês, durante anos, vira uma casa inteira. Golpistas espertos não roubam pela ganância visível,
roubam pela paciência invisível e contam com uma coisa: que a vítima esteja cansada, distraída ou confiando demais para conferir. E se havia roubo, eu precisava de ajuda de alguém que soubesse seguir rastros que eu nem sabia onde procurar. O Samuel Garcia trabalhava numa sala pequena no segundo andar de um prédio antigo, em cima de uma padaria cubana, perto da rua principal. A placa na porta dizia apenas: Garcia Investigações. Nada de luzes chamativas, nada de filme policial. Apenas uma porta marrom e cheiro de café vindo do andar de baixo. Ele tinha uns 50 anos, talvez um pouco mais. Cabelo grisalho nas têmporas, olhar de quem escutava antes de acreditar. Gostei disso. Eu não precisava de alguém que me dissesse o que eu queria ouvir. Precisava de alguém que enxergasse o que eu ainda não entendia. Mostrei as fotos do hotel, as mensagens, o recibo. O Samuel leu em silêncio. Não fez cara de escândalo. Não disse que absurdo. Apenas organizou tudo sobre a mesa, em ordem, como se cada pedaço de papel fosse uma peça de quebra-cabeça. A senhora quer provar a traição para o seu filho? Ele perguntou. No começo, sim, respondi. Agora não sei mais se é só isso. Ele tocou com o dedo a foto de uma mensagem sobre a tal consultoria. Também não acho que seja só isso. O meu estômago afundou. O que acha que é? Ainda não sei. Mas pessoas que desviam pequenas quantias geralmente confiam na vergonha ou na distração da vítima. O seu filho confere as contas? Pensei no Daniel chegando tarde, comendo em pé às vezes, respondendo correios eletrônicos durante o jantar, assinando papéis sem ler enquanto a Claire falava ao telefone. Acho que não como deveria. O Samuel assentiu. E ela sabe disso. Paguei $500 para ele começar. Foi como arrancar um pedaço da minha segurança. Mas naquela altura, eu entendia uma coisa. Quando você enfrenta alguém manipulador, emoção não basta. Deixa eu te explicar como funciona a investigação particular nos Estados Unidos, porque isso surpreende muita gente. Lá, o detetive particular é uma profissão regulamentada, com licença do Estado, e o trabalho dele pode virar prova válida se for feito dentro da lei. Fotos em lugar público, registros de empresas, documentos abertos. Não é como nos filmes, com grampo e invasão. É papelada, paciência e rastreamento de dinheiro. No Brasil, a gente também tem investigadores particulares e muita coisa se resolve pela via da justiça, que aqui tem um caminho gratuito para quem não pode pagar advogado. Cada país com o seu sistema. O Samuel me orientou a não confrontar a Claire, não comentar com o Daniel ainda, não deixar documentos à vista e não agir de modo diferente. Faça o que sempre faz, ele disse. Pessoas como ela percebem mudança de temperatura no ambiente. Se ela sentir que a senhora sabe, pode destruir provas. Voltei para casa com uma sensação estranha. Eu ainda estava com medo, mas agora o medo tinha companhia. Estratégia. Nas semanas seguintes, vivi 2 vidas. Na primeira, eu era a Rebeca de sempre. Preparava café, lavava louça, ouvia a Claire reclamar da organização da despensa, aceitava os suspiros dela quando eu demorava a subir escadas. Na segunda, eu anotava horários, fotografava recibos, guardava envelopes, observava quando o Marcos aparecia, quanto tempo ficava, o que a Claire fazia antes e depois. Mantinha um caderno escondido dentro da capa de um álbum antigo, onde eu escrevia tudo. Terça, 2h10 da tarde. Claire saiu dizendo que ia ao clube, vestido verde, perfume forte, voltou 5h05. Quinta, 3h20. Marcos ligou. Claire foi para o jardim. Disse: Não aqui. Sábado, 11 da manhã. Daniel perguntou sobre uma cobrança no cartão. Claire disse que era a assinatura de software do trabalho dele, e ele aceitou. Eu me sentia ridícula às vezes. Uma mulher de 60 anos brincando de detetive dentro da própria casa. Mas então a Claire fazia algum comentário cruel, e eu lembrava por que estava fazendo aquilo. Cá entre nós. Tem uma coisa quase engraçada nisso, se a gente conseguir rir no meio da dor. Por anos, a Claire me tratou como mobília, e foi exatamente por isso que eu virei a melhor testemunha possível. Ninguém vigia a mobília. Ninguém esconde nada da empregada que finge não ver. A invisibilidade que ela me impôs como castigo
Virou a minha melhor ferramenta. Ela me transformou em fantasma. E fantasma anda pela casa toda sem ninguém perguntar onde foi. Um dia, enquanto eu dobrava toalhas na lavanderia, ouvi o Daniel e a Claire discutindo no corredor. Amor, essa cobrança apareceu de novo, o Daniel disse. Bennett Consultoria. Você sabe o que é? O meu coração parou. A Claire respondeu sem hesitar. Claro. É aquele serviço que o seu departamento usa para relatórios. Você autorizou meses atrás. Eu autorizei? Daniel, você vive tão cansado que esquece tudo. Quer que eu procure o correio eletrônico? Houve silêncio. Não, tudo bem. Se você lembra, deve ser isso. Ela riu baixinho. O que seria de você sem mim? Ouvi um beijo. Depois passos. A porta da lavanderia estava entreaberta. A Claire passou e me viu. Por um segundo, o rosto dela endureceu. Você está ouvindo atrás da porta, Rebecca? Estou dobrando toalhas. Então dobre mais rápido. Essa casa não se arruma sozinha. Ela foi embora. Eu fiquei segurando uma toalha branca, sentindo a raiva subir pelo peito. A Claire roubava o Daniel e ainda fazia com que ele agradecesse pela mentira. Naquela noite, tentei falar com ele. O Daniel estava na varanda, mexendo no celular. A Claire tinha saído para encontrar as meninas. Eu sentei ao lado dele. Filho, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você confia no Marcos? Ele riu. Mais do que em quase qualquer pessoa. Por quê? A resposta me apertou o coração. E na Claire? O sorriso dele diminuiu. Mãe, eu só estou perguntando. Você vai começar de novo? De novo o quê? Ele guardou o celular. Com essa coisa de achar defeito na Claire. Eu sei que vocês duas têm diferenças, mas ela tem tentado. Eu respirei fundo. Daniel, eu preciso que você observe. Só isso. Observe como ela age quando o Marcos está por perto. Observe as suas contas. Observe. Antes que eu terminasse, a porta da varanda se abriu. A Claire estava ali. Não sei quanto ela ouviu. O bastante, talvez. Os olhos dela ficaram úmidos antes mesmo de falar. Eu sabia. O Daniel se levantou. Claire, ela levou a mão ao peito. Eu sabia que um dia ela tentaria colocar você contra mim. Eu só não achei que fosse usar o Marcos também. Não é isso, eu disse. A Claire olhou para mim como se eu a tivesse apunhalado. O que eu fiz para você me odiar tanto, Rebecca? Eu abri a minha casa, cuidei do seu filho, aceitei você aqui e nada é suficiente. A habilidade dela era assustadora. Em segundos, virou a cena. Eu, que tentava alertar, parecia a agressora. Observem bem essa técnica, porque ela tem nome e tem padrão. Quem manipula raramente se defende da acusação. Quem manipula ataca primeiro, vira a vítima e transforma quem reclama em vilão. É rápido, é ensaiado e funciona porque a pessoa de fora só vê o choro, não vê o que veio antes. O Daniel passou a mão pelo rosto. Mãe, por favor. Daniel, escute. Ele ergueu a voz. Não foi um grito, mas foi firme. Chega. Eu acho melhor a senhora parar antes de destruir a minha família. A minha família. Não. Nossa família. A minha. Olhei para ele e, por um momento, vi o menino que eu carreguei no colo desaparecer atrás de um homem treinado para duvidar de mim. A Claire chorou no ombro dele. O Daniel a abraçou. Eu me levantei devagar. Você tem razão, eu disse. Ele pareceu surpreso. Tenho? Tenho que parar de tentar convencer você com palavras. Entrei em casa. Naquela noite, chorei pela primeira vez em meses. Não de fraqueza, de luto. Porque entendi que o Daniel não acordaria apenas porque eu chamasse. Eu precisaria acender a luz tão forte que ele não conseguisse mais fechar os olhos. O Samuel voltou com as primeiras descobertas numa quinta-feira chuvosa. A Claire estava fora. O Daniel trabalhava. Eu disse que ia comprar pão e encontrei o Samuel no estacionamento de uma biblioteca pública. Ele entrou no meu carro carregando uma pasta cinza. Preciso que a senhora respire antes de abrir isto, ele disse. O meu corpo gelou. Ela vai se divorciar dele? Pior. Ele colocou a pasta no meu colo. A primeira página tinha uma foto da Claire. Mas o nome abaixo não era Claire Bennett, era Carmen Valdez. Fiquei olhando como se as letras pudessem mudar se eu piscasse. Esse é o nome verdadeiro dela? Perguntei.
Um dos nomes verdadeiros, pelo menos. Ela usou Claire Bennett nos últimos anos, mas há registros anteriores como Carmen Valdez, Sofia Martin e Isabelle Rodrigues. Senti o carro pequeno demais para o ar que eu precisava. Meu Deus! O Samuel continuou com a voz baixa. Há 10 anos, ela foi investigada em Nevada por fraude matrimonial. Casou-se com homens usando identidades falsas, obteve acesso a contas, cartões, bens e desapareceu antes que os processos avançassem. Em pelo menos 2 casos, houve acordos silenciosos. Homens envergonhados costumam pagar para não admitir que foram enganados. Virei a página. Havia recortes, cópias de documentos, fotos antigas. A Claire mais jovem, cabelo diferente, sorriso igual. Aquele mesmo sorriso calibrado para parecer inocente. O Daniel verificou documentos antes de casar, eu disse, sem perceber que estava defendendo o meu filho para mim mesma. Ele é cuidadoso, o Samuel assentiu. Os documentos que ela apresentou eram bons, muito bons. Certidão de nascimento, histórico acadêmico, referências de trabalho, falsificações profissionais. Profissionais? Ela não trabalha sozinha. Eu já sabia antes dele dizer. Marcos. O Samuel me olhou. Marcos Rivera aparece ligado a pelo menos 2 esquemas antigos. Não necessariamente como marido ou namorado, às vezes como amigo da vítima, consultor, sócio, padrinho. Ele se aproxima do alvo por outro caminho. Ganha confiança, ajuda a abrir portas. Levei a mão à boca. Padrinho. O Marcos tinha sido padrinho do casamento do Daniel. Eu ainda lembrava do discurso dele. O Daniel é o irmão que a vida me deu. Claire, cuide bem dele. Na época daquele discurso, eu chorei de emoção. Ali no carro, com a mesma frase ecoando, foi o estômago que respondeu por mim. Há mais, o Samuel disse. Eu não queria que houvesse mais. Mas havia. Ele tirou outra folha. Quando a Claire se casou com o Daniel, ela ainda constava legalmente casada com um homem chamado Robert Sanchez, em Las Vegas. Não encontrei registro válido de divórcio. Isso significa que o casamento com o Daniel pode ser questionado juridicamente. Não sou advogado, mas uma identidade falsa e um casamento anterior não resolvido mudam tudo. Aqui, eu preciso parar e te explicar, porque essa parte vale ouro. Casar com alguém que já é casado, nos Estados Unidos, é crime. Chamam de bigamia. E torna o segundo casamento nulo, como se nunca tivesse existido. Junte a isso documentos falsos e você tem fraude pesada. No Brasil, isso também é crime previsto no Código Penal. E o casamento feito por cima de outro é considerado nulo do mesmo jeito. A diferença é que aqui a gente tem a anulação por uma via que pode ser gratuita pela Defensoria Pública, cada lugar com o seu caminho. O que muda tudo é o mesmo nos 2 países. Quando o casamento é construído sobre mentira de identidade, ele não se sustenta de pé. A chuva batia no para-brisa. Pessoas entravam e saíam da biblioteca com guarda-chuvas coloridos, vivendo vidas normais. Dentro do meu carro, a vida do meu filho desabava em documentos. Ela roubou dinheiro dele? Perguntei. O Samuel abriu outra parte da pasta. Ainda estou fechando os números, mas sim. Há empresas ligadas ao Marcos recebendo pagamentos pequenos e recorrentes. Também há cartões, despesas duplicadas, transferências mascaradas. Estimativa inicial: mais de $150 mil. Pode chegar a 250 mil. Fechei os olhos. $250 mil. Para você sentir o tamanho disso, é uma casa boa paga à vista numa cidade do interior. É a faculdade de 2 filhos do começo ao fim. É a aposentadoria inteira de um homem que trabalhava 12 horas por dia achando que estava construindo um futuro. E a Claire, ou Carmen, drenava esse futuro em silêncio, sorrindo na mesa do jantar. O Samuel tocou o meu braço com cuidado. Senhora Harper, eu sei que isso é muito, mas preciso que entenda uma coisa. Ela é perigosa no sentido social da palavra. Não precisa levantar a mão para destruir alguém. Ela destrói reputação, memória, confiança. Se suspeitar que a senhora sabe, vai tentar virar tudo contra a senhora. Ela já fez isso. Então agora fará pior. Guardei a pasta dentro de uma sacola de compras antes de voltar para casa.
Comprei pão de verdade para não levantar suspeita. Quando entrei, a Claire estava na sala, sentada com uma revista no colo. Demorou, ela disse. A padaria estava cheia. Ela olhou para a sacola. Comprou o integral que pedi? Eu tinha comprado. Sim, pelo menos isso. Subi para o quarto com a pasta escondida sob o casaco. Tranquei a porta e espalhei os documentos sobre a cama. Havia tantas vidas falsas ali que senti pena da palavra verdade. A Claire tinha usado nomes como quem troca de vestido. Cada nome deixava alguém ferido para trás. Foi nesse momento que decidi que a revelação não poderia ser privada. Lembra que eu disse, no começo, que no dia seguinte ao restaurante eu fiz uma coisa pior do que devolver a conta na cara do meu filho? Foi isto. Deixa eu situar você. Aquele jantar no restaurante, em que o Daniel me mandou esperar lá fora, foi poucos dias depois da festa de aniversário, quando ela me derrubou o prato na frente de todos. Era como se cada humilhação puxasse a próxima, cada vez maior, cada vez mais pública. O restaurante foi a gota d'água. E foi na manhã seguinte àquela noite, com a pasta do detetive já espalhada sobre a minha cama, que eu parei de tentar comprar paz e tomei uma decisão fria. Não ia mais sussurrar a verdade num canto para ela ser abafada. Ia deixar que a própria Claire escolhesse o palco, e ali, na frente de todo mundo, eu derrubaria a máscara dela do mesmo jeito que ela me derrubava havia 5 anos. Eu tinha tentado falar em particular. A Claire tinha transformado o meu alerta em ciúme. Se eu entregasse a pasta ao Daniel sozinho, ela talvez ainda conseguisse distorcer. Precisava ser num lugar onde a máscara dela não pudesse ser trocada sem testemunhas. Eu não sabia ainda qual seria o palco. A própria Claire me daria um. Foi naquela mesma manhã, depois do restaurante, que a Claire desceu para o café como se nada tivesse acontecido. Eu estava diante da cafeteira, com a ponta do dedo ainda marcada pelo corte que eu tinha feito juntando os cacos na festa. Ela entrou de hobby e chinelos, sentou-se à mesa, abriu uma revista e disse: café. Não bom dia, não por favor, apenas café. Servi. Ela deu um gole e fez uma careta. Fraco. Peguei a xícara de volta. Faço outro. Não precisa. Já me acostumei com decepções pequenas. Eu não respondi. Ela me observou por cima da revista. Espero que tenha aprendido alguma coisa com a cena do aniversário do Daniel. Parei de mexer na pia. Que cena? Ela sorriu. Não finja. Você quase estragou a noite dele. Com aquela sua necessidade de aparecer, foi constrangedor para todos. Virei-me devagar. Eu estava tentando comer. Você estava tentando se colocar num lugar que não era seu. A frase foi dita com tanta naturalidade que percebi. A Claire realmente acreditava nisso. Ou pelo menos acreditava que tinha o direito de me fazer acreditar. E qual é o meu lugar? Perguntei. Ela fechou a revista. Rebecca, não me force a ser indelicada. Quase ri. Depois de tudo, ela ainda achava que não tinha sido. O Daniel está numa fase importante da carreira, continuou. Ele recebeu uma promoção, caso não saiba. Quero organizar um jantar no sábado para comemorar. Algo elegante. Poucas pessoas, mas pessoas importantes. O Marcos virá, claro. Algumas amigas minhas, 2 sócios do Daniel, os Henderson. Preciso que a comida esteja perfeita. Segurei a borda da pia. Claro. Ela inclinou a cabeça. Você parece estranha. Só estou cansada. Então descanse depois de preparar o menu. No sábado, não quero falhas. Eu a observei beber o café fraco que tinha criticado. E pela primeira vez, agradeci silenciosamente a arrogância dela. A Claire estava escolhendo o próprio palco. Um jantar menor que a festa, mas com as pessoas certas. Testemunhas respeitáveis, colegas do Daniel, o Marcos presente, ela brilhando como anfitriã. Seria a noite perfeita para ela. E para mim. Liguei para o Samuel naquela tarde. Ela fará um jantar no sábado, eu disse. O Marcos estará lá. Houve silêncio do outro lado. A senhora está pensando no que imagino? Sim. Então precisa fazer direito. Nada de gritos, nada de acusações sem ordem. Coloque as provas numa sequência que conte a história. Primeiro a foto recente, depois mensagens, depois identidade, depois casamento anterior, depois dinheiro.
como se fosse um roteiro, como se fosse um processo. Passei os dias seguintes montando o envelope. Não usei tudo. O Samuel tinha razão. Prova demais. Jogada de uma vez. Confunde. Escolhi o que era impossível de negar. Primeiro, a fotografia da Claire e do Marcus saindo do Hotel Marlow. Clara, recente, com data. Depois, cópias de 3 mensagens. Uma íntima, uma debochando do Daniel, uma mencionando a transferência para a consultoria. Depois, o documento com o nome Carmen Valdez e a foto antiga. Depois, o registro do casamento com o Robert Sanchez. Depois, uma planilha simples, feita pelo Samuel, mostrando pagamentos recorrentes para empresas ligadas ao Marcos. No fim, uma página com o contato do Samuel e uma anotação. Documentos originais e cópias certificadas disponíveis. Eu também peguei o envelope dos $40 mil. Por alguns minutos, fiquei com os dois sobre a cama. Um era a mulher que eu tinha sido, a que tentava agradar, pacificar, comprar um lugar. O outro era a mulher que eu estava me tornando, a que tinha aprendido que verdade também precisava ser preparada com paciência. Guardei o dinheiro de volta. Peguei o envelope das provas. Na sexta à noite, o Daniel entrou na cozinha enquanto eu preparava a massa de uma torta. Ele parecia exausto. Mãe, sim? Ele coçou a nuca, gesto que fazia desde menino quando queria pedir desculpas e não sabia como. Sobre a festa. Eu sei que ficou um clima estranho. Continuei abrindo a massa. Ficou. A Claire disse que a senhora está muito sensível, que talvez a gente devesse pensar numa cuidadora algumas horas por semana para te ajudar. A faca dentro de mim girou. Cuidadora? Não é asilo, ele disse rápido. Só alguém para ajudar a senhora a se organizar, descansar. Olhei para ele. Daniel, eu cozinho, limpo, lavo, faço compras, cuido da casa. O que exatamente essa pessoa viria me ajudar a fazer? Ele ficou sem resposta. Eu só quero evitar conflitos. Conflitos para quem? Ele abriu a boca, fechou, desviou o olhar. Notem o que estava acontecendo ali, porque é cruel e é comum. A Claire não estava só me humilhando, estava preparando o terreno para me apagar de vez. Primeiro a mulher vira empregada, depois vira problema. Depois vira alguém que precisa de cuidados. É assim que se constrói, devagar, a narrativa de que a sogra perdeu a cabeça, para que ninguém acredite nela quando ela finalmente falar a verdade. Eu poderia ter contado tudo ali, poderia ter pego o envelope e colocado nas mãos dele, mas lembrei da Claire chorando na varanda. Lembrei de como ele tinha escolhido a versão mais fácil. Então apenas disse: sábado você vai entender algumas coisas. O que isso significa? Significa que eu ainda sou a sua mãe, mesmo quando você esquece. Ele ficou parado, atingido. Depois saiu sem dizer nada. Chorei depois que ele foi embora. Não porque eu duvidava do que faria, mas porque, para salvar o meu filho, eu teria que quebrar o mundo dele diante dos próprios olhos. E nenhuma mãe faz isso sem sangrar também. No sábado, a casa parecia uma vitrine. A Claire passou o dia andando de um lado para outro, dando ordens, ajustando flores, conferindo taças contra a luz. Usava um vestido cor de vinho, o cabelo preso, o perfume caro. Tudo nela dizia controle. Tudo em mim dizia espera. Eu cozinhei como sempre. Filé assado, batatas gratinadas, legumes, salada fresca, torta de maçã e noz pecan. A Claire provou o molho com a ponta de uma colher e disse: menos sal. Não estamos alimentando caminhoneiros. Refiz o tempero. Às 6h30, os primeiros convidados chegaram. Os Henderson vieram com uma garrafa de vinho. 2 amigas da Claire surgiram rindo, vestidas como se fossem para uma inauguração. Os colegas do Daniel trouxeram cumprimentos e histórias de escritório. O Marcos chegou por último, sempre por último. Ele entrou como quem sabe que será notado. Abraçou o Daniel com força. Parabéns, irmão. Promoção merecida. Irmão. Eu estava na cozinha, segurando uma travessa, e senti a minha mão apertar o pano. O Marcos me viu e sorriu. Rebeca, como vai a nossa chefe favorita? Nossa. Eu quis responder que chefe favorita não come de pé na cozinha, mas apenas sorri. Ocupada. Ele riu.
sem perceber a lâmina por baixo da palavra. A Claire apareceu ao lado dele. Por uma fração de segundo, os dois se olharam de um jeito que ninguém mais pareceu notar. Era rápido, treinado, mas estava lá. Familiaridade demais para duas pessoas que fingiam ser apenas amigos. O jantar começou às 7h15. O Daniel estava feliz, ou tentando estar. Quando todos se sentaram, ele agradeceu pela presença. A Claire tocou a mão dele, teatral. Você merece ser celebrado. Eu servi os pratos em silêncio. Enquanto andava ao redor da mesa, sentia o envelope preso por dentro do avental contra a minha cintura. Ele parecia quente, como se as provas tivessem vida própria. Os elogios vieram novamente. Claire, está maravilhoso. Que jantar lindo. Você tem um talento incrível para receber. Ela ria e dizia: Ah, tive ajuda. Por um segundo achei que olharia para mim. Não olhou. A florista quase errou os arranjos. Completou. Eu abaixei os olhos para não deixar o meu rosto me entregar. Durante o prato principal, o Marcos contou uma história sobre a faculdade dele e do Daniel. Todos riram. O Daniel ria mais que todos, uma risada antiga, de antes da Claire, antes da casa virar um teatro. Apertei a travessa com mais força do que precisava. O Marcos não tinha roubado apenas dinheiro, tinha roubado memórias, transformando cada lembrança verdadeira numa mentira retroativa. Depois do jantar, servi a torta. A Claire se levantou com a taça de vinho. Bateu de leve no copo com a faca. Gostaria de fazer um brinde. Todos se calaram. Ela sorriu para o Daniel. Ao meu marido maravilhoso, que construiu uma vida linda para nós. O Daniel olhou para ela com ternura. O Marcos ergueu a taça. Ao Daniel, ele disse. Todos repetiram. A Claire continuou. E aos amigos que caminham conosco há anos. Marcos, especialmente, que tem sido como um irmão para nós dois. O Marcos inclinou a cabeça, com falsa modéstia. E a família, ela disse. Então, o olhar dela veio para mim. Eu estava na porta da cozinha. As pessoas que entendem o seu papel, o seu lugar, e contribuem para que tudo funcione como deve funcionar. O seu papel, o seu lugar, as palavras certas para a noite errada. Foi como se a frase fechasse um círculo aberto no chão da cozinha e selado naquele restaurante, quando me mandaram esperar lá fora. Tirei o avental devagar. O movimento foi pequeno, mas a Claire percebeu. O sorriso dela falhou. Caminhei até a sala de jantar. Os convidados me olharam, surpresos. Eu nunca interrompia, nunca ocupava o centro, nunca fazia a casa lembrar que eu também respirava. Claire, eu disse. A minha voz saiu calma, mais calma do que eu esperava. Agora não, Rebecca. Ela respondeu, ainda tentando manter o tom leve. Estamos no meio de um brinde. Eu sei, por isso escolhi agora. O silêncio ficou espesso. O Daniel se endireitou na cadeira. Mãe, coloquei a mão no bolso interno do avental e tirei o envelope pardo. A Claire olhou para ele. Viu o reconhecimento antes do medo. Ela não sabia o que havia ali, mas sabia que eu não era mais a mulher da cozinha. O que é isso? Ela perguntou. Um presente. Algumas pessoas trocaram olhares. O Marcos ficou imóvel. Eu tinha preparado outro presente para você, continuei. $40.000. Dinheiro que guardei durante anos, achando que talvez, se eu contribuísse mais, você me trataria com um mínimo de respeito. O Daniel soltou uma respiração curta. Mãe, 40 mil. Não olhei para ele. Se olhasse, talvez fraquejasse. Mas depois da última festa, depois de você me mandar limpar do chão a comida que derrubou de propósito, entendi que você não precisava do meu dinheiro. Precisava da minha verdade. Estendi o envelope para a Claire. Ela não pegou. Rebecca, você está se expondo ao ridículo. Então abra e prove. A mão dela tremeu quando finalmente aceitou. Foi a primeira vez naquela noite que vi a Claire Bennett desaparecer por um segundo e a Carmen Valdez aparecer por trás dos olhos. Ela abriu o envelope. A primeira folha escorregou para fora. A foto. A Claire e o Marcos no Hotel Marlowe, poucos dias antes, a mão dele na cintura dela, a boca dela encostada no rosto dele, o carro vermelho ao fundo. A cor saiu do rosto dela tão rápido que uma das amigas perguntou se ela estava passando mal. Por 3 ou 4 segundos, ninguém na sala respirou. A música continuava tocando baixinho, alheia a tudo, e era a única coisa que se mexia naquele cômodo.
Eu senti dezenas de olhos saltando de mim para a Claire, da Claire para o Daniel, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não tinha pressa. Tinha esperado 5 anos por aquele silêncio. O Daniel se levantou. O que é isso? A Claire apertou a foto. Não é o que parece. Eu quase senti pena da frase. Tão velha, tão fraca, tão pequena diante do tamanho da mentira. Continue, eu disse. Rebecca, chega. Ela sussurrou. Continue. O Daniel tirou a foto da mão dela. O Marcos deu um passo para trás. Daniel, posso explicar, ele disse. O Daniel olhou para o amigo. Você vai ficar quieto. A voz do meu filho não era alta, mas havia algo nela que fez o Marcos obedecer. A Claire puxou a segunda folha. Eram mensagens impressas. O Daniel leu por cima do ombro dela. O Daniel acredita em qualquer coisa se eu fizer cara de magoada. O dinheiro dele paga bem os nossos encontros. A velha é útil. Cozinha, limpa. E ainda acha que um dia vou gostar dela. Vi o momento exato em que a frase sobre mim atingiu o Daniel. Ele fechou os olhos por um segundo, como se tivesse levado um tapa. A Claire tentou pegar as folhas de volta. Isso foi tirado de contexto. De qual contexto? Perguntei. Do contexto em que você traía o meu filho ou do contexto em que zombava dele? Ela me olhou com ódio. Você mexeu no meu telefone e encontrei o que você escondia dentro dele. O Marcos murmurou. Isso é ilegal. Eu virei para ele. Engraçado ouvir isso de você. Aqui o meu objetivo não era vencer um debate. Era abrir os olhos do meu filho. Há mais, eu disse. A Claire já estava respirando rápido. Tirou outra folha. O documento com a foto dela e o nome Carmen Valdez. A senhora Henderson levou a mão à boca. O Daniel franziu a testa. Carmen? A Claire balançou a cabeça. É uma confusão antiga. O seu nome é Claire? O Daniel perguntou. Ela o encarou. Claro que é. Então por que esse documento tem a sua foto e outro nome? Ela começou a chorar. Não me comoveu. Eu conhecia aquele choro. Era ferramenta, não ferida. Daniel, amor, eu ia te contar. Quando? Ela não respondeu. A próxima folha caiu sobre a mesa. O registro de casamento com o Robert Sanchez em Las Vegas, datado de 2 anos antes da cerimônia com o Daniel, sem registro de divórcio anexado. O Daniel pegou o papel. Li no rosto dele a tentativa desesperada de encontrar uma explicação que não destruísse a sua vida. Você era casada? Ele perguntou. A Claire chorava mais alto agora. Foi complicado. Eu era jovem. Ele era abusivo. Eu fugi. Você se divorciou? Silêncio. O Daniel repetiu mais baixo. Você se divorciou? A Claire olhou para o Marcos. Foi um erro. O Daniel viu. Por que você está olhando para ele? O Marcos ergueu as mãos. Daniel, isso começou antes de você entender. Antes de eu entender o quê? Ninguém respondeu. Então a Claire desabou. Não foi um desmaio bonito, como as mulheres dos filmes antigos. Foi um colapso feio. O corpo dela dobrou, a taça caiu, o vinho manchou a toalha branca e ela se ajoelhou no chão da sala de jantar, soluçando como uma criança encurralada. Por um instante, a imagem dela ajoelhada me atravessou. Dias antes, eu tinha estado no chão por causa dela. Agora, ela estava no chão por causa da própria verdade. Mas não senti prazer. Senti apenas o peso de algo inevitável. O Daniel virou as outras folhas. A planilha de pagamentos. As empresas ligadas ao Marcos. As cópias de mensagens sobre transferências. Quanto? Ele perguntou. Eu respondi antes que a Claire inventasse outro choro. O Samuel estima até $250 mil ao longo dos anos. Samuel? Um detetive particular. A Claire levantou a cabeça. Você me investigou? Investiguei a mentira que estava destruindo o meu filho. O Daniel olhou para o Marcos. Você fez parte disso? O Marcos abriu a boca. Eu? Responde. A sala inteira parecia prender a respiração. O Marcos baixou os olhos. E esse gesto confessou antes das palavras. O Daniel soltou uma risada curta, sem humor, sem alegria. Uma risada de quem descobre que a piada era a própria vida. Meu melhor amigo, ele disse. Meu padrinho. Dentro da minha casa. O Marcos tentou se aproximar. Daniel, as coisas fugiram do controle. O Daniel apontou para a porta.
Não dê mais um passo. Irmão, nunca mais me chame assim. A Claire estendeu a mão para o Daniel. Amor, por favor, eu cometi erros, mas eu te amo. O Daniel não pegou a mão dela. Baixou os olhos para a mesa e passou as provas uma a uma, devagar, como quem procura uma falha que pudesse devolver o chão para os pés dele. Não encontrou. O Daniel olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Qual é o seu nome? Ela soluçou. Daniel. Qual é o seu nome? O silêncio foi absoluto. Então, numa voz pequena, ela disse: Carmen. Foi ali que o casamento do meu filho acabou. Não no hotel, não nas mensagens, não no dinheiro. Acabou naquela mesa, diante das pessoas que a Claire tinha convidado para admirá-la, quando ela precisou admitir que até o nome pelo qual o Daniel a chamava era uma mentira. Os convidados foram embora em silêncio. A senhora Henderson tocou o meu ombro antes de sair. Havia lágrimas nos olhos dela. Rebecca, eu sinto muito. Eu apenas assenti. Não tinha forças para agradecer. O Marcos foi o último a tentar ficar. Daniel, eu preciso explicar a minha parte, ele disse. O Daniel estava parado diante da mesa, segurando a foto como se ela queimasse. A sua parte? Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. A que ponto você queria que chegasse? A traição ou o roubo? O Marcos empalideceu. Pela primeira vez, viu meu filho dar um passo na direção dele sem medo, sem hesitação, sem aquela necessidade de manter a paz que a Claire tinha usado como coleira durante anos. Você é que vai ter cuidado. Vai sair da minha casa agora. E se tentar falar comigo antes do meu advogado, eu chamo a polícia. Daniel. Fora. O Marcos olhou para a Claire, ainda no chão. O olhar dele não tinha amor. Tinha cálculo. Depois olhou para mim. Foi rápido, mas via a ameaça. Aquele homem não estava arrependido. Estava apenas avaliando o estrago. Ele saiu. Quando a porta se fechou, a casa ficou quieta de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Nem mesmo depois da morte do Thomas, o silêncio tinha sido tão pesado. A Claire tentou se levantar. O Daniel não ajudou. Quanto disso é verdade? Ele perguntou. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Eu posso explicar. Quanto? Eu te amo. Quanto? Ela fechou os olhos. Tudo. A palavra ficou entre nós como um corpo caído. Tudo. O Daniel sentou-se devagar. Passou as mãos pelo cabelo. Eu quis correr até ele, abraçá-lo, dizer que ele ainda era o meu filho, que sobreviveríamos. Mas algo me segurou. Aquela dor precisava atravessá-lo, sem anestesia. Durante anos, ele tinha escolhido não ver. Agora enxergava tudo de uma vez. A Carmen se arrastou até perto dele. Daniel, por favor. Eu ia parar. Ele olhou para ela. Parar de dormir com o Marcos ou parar de roubar o meu dinheiro? Ela chorou mais. Eu me perdi. Não, ele disse. Você me estudou. Você estudou a minha confiança, a minha rotina, a minha mãe, os meus pontos fracos. Isso não é se perder. Isso é caçar. Caçar. A palavra ficou no ar, e eu senti os pelos do braço se levantarem. A Carmen também sentiu. O choro dela mudou de tom. A vítima começou a sair de cena, dando lugar à mulher que eu conhecia quando o Daniel não estava. E você acha que a sua mãe é inocente? Ela cuspiu. Ela invadiu a minha privacidade, me seguiu, contratou alguém para me perseguir. Ela sempre quis me tirar daqui. O Daniel olhou para mim. Foi apenas um segundo, mas o meu coração parou. Eu vi a velha dúvida tentando voltar. Não porque ele quisesse duvidar, mas porque tinha sido treinado por anos. Então ele olhou de novo para a mesa. Para a foto, para os documentos, para as mensagens. A minha mãe tentou me avisar, ele disse. A Carmen percebeu que estava perdendo. A sua mãe te envenenou contra mim. O Daniel se levantou. Não, você me envenenou contra ela. Ela ficou imóvel. Durante anos, ele continuou. Você me fez acreditar que ela era difícil, ciumenta, confusa, e eu deixei. Eu aceitei porque era mais fácil do que enfrentar você. A voz dele falhou na última frase. Eu senti lágrimas subirem, mas segurei. Guardem esse momento, porque ele é a virada que toda mãe nessa situação espera e quase nunca recebe. Não foi a prova que salvou a relação entre mim e o meu filho. Foi ele finalmente entender que a versão dele sobre mim tinha sido escrita por outra pessoa.
A prova abre os olhos, mas é o reconhecimento que reconstrói a ponte. Naquela noite, a Carmen subiu para o quarto principal e trancou a porta. O Daniel ficou na sala até quase 4 da manhã, lendo cada documento. Eu fiquei perto, sem falar muito. Fiz café. Depois chá. Depois apenas sentei. Por volta das 3, ele segurou uma das mensagens e perguntou: há quanto tempo você sabe? Eu sabia que essa pergunta viria. Suspeito há 2 meses. Tenho provas há 6 semanas. Ele assentiu devagar. Por que não me contou? A resposta doeu antes de sair. Porque eu tentei, Daniel. E você me mandou parar antes que eu destruísse a sua família. Ele fechou os olhos. A frase voltou para ele como uma sentença. Mãe, eu precisava de provas que ela não pudesse transformar em ciúme. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu te deixei sozinha com isso. Não respondi, porque era verdade. Às 4 da manhã, ele disse: amanhã vou ligar para um advogado. Acho melhor. A Margaret Thompson entrou nas nossas vidas na segunda-feira seguinte. Ela tinha 60 e poucos anos, cabelo grisalho cortado na altura do queixo, terninho escuro cor de carvão e um jeito de olhar documentos como quem já tinha visto mentiras de todos os tamanhos tentando se passar por tragédias. O Daniel a encontrou por indicação de um colega, especialista em divórcios complexos, fraude patrimonial e anulações. Ela veio até a casa porque o Daniel mal conseguia sair sem sentir que o mundo o observava. Sentou-se à mesa onde, 2 dias antes, a Claire tinha brindado a família e abriu uma pasta de couro. Primeiro, ela disse, preciso deixar claro que vamos trabalhar com fatos, não com emoção. A emoção é compreensível, mas fatos protegem. Gostei dela imediatamente. O Daniel entregou tudo. Fotos, mensagens, planilhas, cópias de documentos, relatório do Samuel. A Margaret leu por quase 1 hora. Fazia pequenas anotações. Quando terminou, tirou os óculos. O caso é forte. O Daniel soltou o ar. Forte para quê? Para muita coisa. Anulação, dependendo da confirmação do casamento anterior. Ação civil, pelos valores desviados. Medidas para proteger contas e bens. E possivelmente comunicação às autoridades, caso se confirmem documentos falsos e fraude financeira. Ele ficou pálido. Eu só quero que ela vá embora. A Margaret o encarou com firmeza. Entendo, mas pessoas assim não vão embora simplesmente porque o senhor pede. Elas vão embora quando perdem acesso. Acesso a dinheiro, a narrativa, a documentos, a vítimas. A palavra narrativa me chamou a atenção. Era exatamente isso que a Claire sempre tinha controlado. Não apenas fatos. A história contada sobre os fatos. A Margaret continuou. Hoje mesmo, troquem senhas, cancelem cartões, congelem contas conjuntas se possível, notifiquem o banco, preservem todos os documentos. Não destruam nada. Não discutam sozinhos com ela. Não façam ameaças. Tudo deve ser registrado. Esse foi um dos momentos em que entendi uma coisa importante e que vale para qualquer pessoa que descubra uma fraude dentro de casa. A primeira vontade é gritar, expulsar, rasgar fotos, jogar roupas pela janela, mas o impulso vira arma contra a própria vítima. Quem age pela emoção deixa rastro, perde provas, dá motivo para a outra parte se fazer de coitada. Prova organizada vale mais do que raiva espalhada. Protejam o que é de vocês com calma, registrem tudo e deixem a justiça fazer o barulho que vocês não precisam fazer. O Daniel seguiu cada orientação. Na terça, a Carmen desceu. Eu estava na cozinha lavando uma panela. Ela apareceu na porta com a mesma roupa da noite do jantar, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos inchados, mas não me enganei. A aparência destruída era só mais uma máscara. Isso é culpa sua, ela disse. Fechei a torneira. Bom dia para você também, Carmen. O nome a atingiu. Meu nome é Claire. Não na documentação que vi. Ela entrou na cozinha. Você destruiu a minha vida. Virei-me de frente para ela. Eu não destruí nada. Só acendi a luz no quarto onde você escondia a sujeira. O rosto dela mudou. A fragilidade desapareceu. Você acha que ganhou? Acho que o Daniel acordou. Para mim, isso basta. Ela riu, mas era uma risada feia. O Daniel é fraco. Sempre foi.
Ele vai sentir a minha falta. Talvez sinta a falta da mulher que pensou que você fosse. Não de você. Ela avançou. Foi rápido. As unhas vieram na direção do meu rosto. Dei um passo para trás, bati contra a bancada. Por um segundo, vi fúria pura nos olhos dela. Não havia charme, não havia choro, não havia discurso, só a raiva de quem perdeu o brinquedo. O Daniel entrou na cozinha e segurou os braços dela. Não toca na minha mãe, a minha mãe. Dessa vez, ele disse como quem lembrava de algo sagrado. A Carmen se debateu. Ela arruinou tudo, tudo que eu trabalhei para construir. O Daniel a soltou com repulsa. Você chama de trabalho roubar a minha vida? Ela congelou. Eu te amei. Você amou o que podia tirar de mim. Ela tentou chorar de novo. Daniel, por favor, nós podemos ir embora, recomeçar. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Você ainda está negociando como se isso fosse uma compra. A Carmen percebeu que aquele caminho tinha fechado, então procurou outro. No dia seguinte, a polícia apareceu. 2 oficiais bateram à porta no fim da tarde. O Daniel atendeu. Perguntaram por mim. Senti o meu corpo inteiro gelar. A Carmen tinha registrado uma denúncia dizendo que eu a perseguia, ameaçava, invadia a privacidade dela e tinha falsificado documentos para destruir o casamento. Alegou que eu era uma idosa instável, obcecada pelo filho, incapaz de aceitar outra mulher na vida dele. Ouvir aquilo da boca de um policial foi humilhante de um jeito diferente. Não porque fosse verdade, mas porque era uma mentira construída com pedaços da imagem que a Claire vinha plantando sobre mim havia anos. Felizmente, o Samuel e a Margaret tinham previsto essa possibilidade. Entregamos cópias certificadas. O Samuel compareceu com registros de investigação. As fotos tinham os dados de data e local embutidos no arquivo. Os documentos vinham de fontes oficiais. As mensagens estavam preservadas. O banco confirmou movimentações suspeitas. A denúncia da Carmen começou a desmoronar em 3 dias. O advogado dela, um homem nervoso chamado Peter Walsh, renunciou pouco depois de descobrir que ela tinha mentido até para ele sobre o nome verdadeiro e o casamento anterior. Então o Marcus reapareceu. Não na casa. Ele não ousou. Foi ao escritório da Margaret com outro advogado e ofereceu cooperação. Queria salvar a própria pele. Entregou registros de transferências, correios eletrônicos, empresas de fachada, contas usadas pela Carmen e por ele. Disse que a Carmen o tinha manipulado. A Carmen provavelmente diria o mesmo dele. Reparem nisso, porque é uma verdade sobre gente desse tipo. Pessoas como eles nunca caem de mãos dadas. Enquanto o barco está inteiro, são sócios, amantes, parceiros. Quando o barco afunda, cada um usa o outro como boia. A lealdade entre golpistas dura exatamente até o momento em que deixa de ser lucrativa. A Margaret nos contou numa reunião curta. O testemunho dele fecha muitas lacunas, ela disse. Não o torna inocente, mas ajuda o caso do Daniel. O Daniel ficou em silêncio por muito tempo. Ele foi meu amigo por 15 anos. Foi seu amigo ou estudou como parecer um? A Margaret perguntou. Foi cruel. Foi necessário. A Carmen descobriu a cooperação do Marcus naquela mesma semana. Apareceu na casa gritando do lado de fora, batendo na porta, dizendo que todos pagariam. O Daniel já tinha uma ordem de restrição temporária. Chamou a polícia. Eu a vi pela janela. A Carmen estava no jardim, cabelo solto, maquiagem borrada, segurando uma bolsa cara como se ainda representasse alguma posição. Ela gritou o meu nome. Isso não acabou, Rebecca. Você vai se arrepender. Abri a porta antes que o Daniel me impedisse. Fiquei na soleira. Acabou no dia em que o meu filho perguntou o seu nome e você não pôde responder, Claire. Ela ficou muda. A polícia chegou minutos depois. Quando a levaram, ela olhou para mim com o mesmo ódio do dia da cozinha. Mas dessa vez, eu não baixei os olhos. A Carmen desapareceu antes do fim do processo. Não desapareceu como nos filmes, com perseguição ou malas jogadas pela janela. Simplesmente juntou o que ainda podia carregar, retirou dinheiro de uma conta que não tinha sido localizada a tempo e sumiu durante uma madrugada. Deixou para trás roupas, cosméticos, sapatos, fotos de casamento, objetos que antes pareciam definir quem ela era. Sobre a cama, o Daniel encontrou uma nota.
Isso não acabou. Vocês não sabem tudo o que eu sei. Ele trouxe o papel até a cozinha com as mãos rígidas. Acha que ela volta? Pensei por alguns segundos. Acho que ela procura lugares onde ainda pode controlar a história. Aqui ela perdeu isso. Durante semanas, o Daniel verificou fechaduras, instalou câmeras, pulava quando o telefone tocava. A traição tinha acabado, mas o corpo dele ainda vivia em estado de invasão. Eu também tinha medo. Não vou fingir que virei uma heroína sem tremor. À noite, qualquer barulho no corredor me acordava. Mas havia uma diferença. O medo já não mandava em mim sozinho. Agora ele dividia espaço com a certeza de que eu tinha feito o necessário. E aqui vai uma coisa que pode socorrer alguém me ouvindo agora. Nos Estados Unidos, quem é ameaçado ou perseguido pode pedir ao juiz uma ordem de restrição, que proíbe a outra pessoa de se aproximar e costuma sair rápido. No Brasil, existem as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, pedidas na delegacia ou na justiça. De graça. Nos dois países, a ideia é a mesma. Ninguém precisa esperar a violência acontecer para ter direito a uma barreira legal entre si e quem ameaça. A casa passou por uma limpeza lenta. O Daniel tirou as fotos de casamento da parede e guardou numa caixa, não por saudade, mas porque a Margaret disse que poderiam ser úteis como registro. Cancelou assinaturas, fechou cartões, trocou até a fechadura do quarto principal. Mas havia coisas mais difíceis de remover. O cheiro do perfume dela parecia preso nas cortinas. A cadeira onde ela sentava para dar ordens me irritava. Um sábado, o Daniel chamou uma equipe para retirar o papel de parede da sala. Um papel caro, cinza com detalhes prateados, escolhido pela Claire porque dava sofisticação. Eu nunca gostei. "O que está fazendo?" perguntei. Ele estava de camiseta velha, ajudando a afastar móveis. Devolvendo a casa. Para quem? Ele olhou para mim. Para nós. Mas principalmente para a senhora. Durante anos, deixei essa casa virar o palco dela. A senhora morava aqui, mas parecia pedir licença para respirar. Eu não quero mais isso. Fui para o jardim para não chorar na frente dos trabalhadores. Naquela tarde, enquanto pedaços de papel de parede caíam como pele morta, senti a casa respirar pela primeira vez em anos. A Margaret conseguiu recuperar parte do dinheiro. Não tudo. Pessoas como a Carmen espalham valores em contas, nomes, empresas, compras que somem. Mas uma quantia significativa voltou. O Daniel não comemorou. Dinheiro recuperado depois de traição nunca parece ganho. Parece apenas um pedaço do que foi arrancado. Certo dia, ele entrou no meu quarto com um envelope. Pensei que fosse algum documento. Ele colocou sobre a minha cama. "É seu." Abri. $40.000. O meu coração tropeçou. Daniel? Não. Sim. Esse dinheiro eu juntei para tentar comprar paz de uma mulher que não merecia nem a sua educação. Sentei na beira da cama. "Eu não quero que você me devolva por culpa." Ele se ajoelhou diante de mim. A imagem dele ajoelhado quase me quebrou, porque me lembrou de mim no chão da cozinha. Mas os olhos dele tinham outra coisa: arrependimento. Não é culpa. É justiça pequena diante de uma injustiça grande. Esse dinheiro saiu da sua vida, das suas economias, dos seus sacrifícios. Não vai ficar preso na história dela. Toquei o envelope. "Não sei usar dinheiro comigo." Ele sorriu triste. "Então aprenda." Aprender a gastar comigo foi mais difícil do que eu imaginava. No começo, comprei coisas pequenas. Um casaco novo, livros, um par de sapatos confortáveis. Depois, mandei pintar o meu quarto de um verde claro, parecido com a colcha que o Thomas gostava. Troquei as cortinas. Comprei uma poltrona para ler perto da janela. Coloquei na parede uma foto minha com o Daniel quando ele tinha 8 anos, sujo de lama até os joelhos, segurando um peixe minúsculo, como se fosse um troféu. E estendi a colcha verde musgo sobre a cama, à mostra, do jeito que o Thomas gostava. Durante 5 anos, eu a tinha mantido dobrada no fundo do armário, com medo de que a Claire torcesse o nariz ou dissesse que não combinava com a casa. Naquela primeira noite, dormi debaixo dela, sem sentir que precisava escondê-la. Foi a noite mais quente que passei em muito tempo e o frio dos Ozarks nem tinha nada a ver com isso. Também me inscrevi em aulas de pintura no centro comunitário.
No primeiro dia, quase desisti na porta. Havia mulheres conversando, pincéis, telas, cheiro de tinta. Eu me senti ridícula. Uma senhora de 60 anos tentando aprender a pintar depois de uma vida lavando pratos. A professora, uma mulher chamada Linda, sorriu. Primeira aula? Está tão óbvio assim? Só para quem já teve uma primeira aula. Fiquei. Pintei uma árvore torta, um céu exageradamente azul e flores que pareciam manchas. Levei a tela para casa como se fosse uma criança levando boletim. O Daniel colocou na cozinha. Ficou bonito. Ficou horrível. Então, é uma tradição de família. O meu primeiro bolo também ficou. Rimos. Era a primeira risada leve que ouvíamos naquela cozinha desde a revelação. Mas a verdadeira reconstrução não era da casa. Era entre mim e o meu filho. E essa demorou mais. 6 meses depois da queda da Carmen, o Daniel e eu sentamos no jardim com 2 xícaras de café. Era uma manhã clara. O gramado estava úmido. As flores que plantei depois que removemos as antigas começavam a abrir. Havia uma paz simples naquele momento. E talvez por isso, o Daniel finalmente encontrou coragem para dizer o que vinha carregando. Mãe, eu nunca te pedi perdão direito. Olhei para ele. O Daniel estava diferente. As olheiras tinham diminuído. O rosto parecia menos apertado. Mas havia uma tristeza nova nele. Uma tristeza de quem descobriu que ser vítima não o livrava de ter errado com alguém. Você já pediu, eu disse. Não como deveria. Coloquei a xícara no pires. Ele respirou fundo. Eu deixei ela te tratar mal. A frase ficou entre nós. Sim, respondi. Ele fechou os olhos. Acho que esperava que eu suavizasse. Que dissesse, não foi bem assim. Você estava enganado. Ela manipulou você. Tudo isso era verdade, mas não apagava o fato principal. Eu via algumas coisas. Ele continuou. Não tudo, mas via. Via o seu cansaço. Via como você saía da sala quando ela chegava. Via que você comia depois. E escolhia acreditar que era só adaptação. Por quê? Ele apertou a xícara. Porque era mais fácil. Se eu admitisse que a Claire te humilhava, teria que enfrentar o meu casamento. Admitir que a mulher que eu amava era cruel. Então aceitava a explicação dela, que você era sensível, ciumenta, difícil. Eu olhei para o jardim. Sabe o que mais me doeu? Sei que não mereço perguntar, mas quero saber. Não foi ela me chamar de inútil. Não foi o prato, não foi limpar o chão. Foi olhar para você e perceber que uma parte sua estava procurando motivos para não me defender. Ele chorou sem som. O Daniel sempre chorou assim desde menino. Os olhos enchiam, o rosto ficava imóvel, como se tentasse segurar a represa com as mãos. Eu sinto muito. Eu também. Ele me olhou confuso. A senhora? Sinto muito por ter esperado tanto para acreditar em mim mesma. Por ter achado que precisava provar o meu valor para ser tratada com respeito. Por ter juntado $40.000 para dar a uma mulher que me desprezava. Nós 2 fomos manipulados, Daniel. Mas cada um precisa cuidar da parte que lhe cabe. Ele assentiu. A minha parte é grande. É. A senhora consegue me perdoar? Essa pergunta eu temia. Não porque a resposta fosse não, mas porque o perdão verdadeiro é mais pesado do que as pessoas imaginam. E aqui está, talvez, a maior lição que eu tirei de tudo isso. Perdoar não é fingir que não doeu. Não é apagar. Não é voltar ao dia anterior. Perdoar é aceitar reconstruir, sem usar a ferida como faca todos os dias. É decidir caminhar para a frente sem largar a mão de quem errou, mas também sem largar a verdade do que aconteceu. Eu quero, respondi. Mas preciso que entenda uma coisa. Perdão não me devolve automaticamente a segurança. Eu sei. Então, quando eu disser que algo me incomoda, você vai ouvir. Não vai chamar de exagero. Não vai entregar a minha versão para outra pessoa desmontar. Ele segurou a minha mão. Nunca mais. Não prometa por emoção. Estou prometendo por vergonha, ele disse. E por amor. Abracei o meu filho. Naquele abraço, não recuperei o Daniel de antes. Isso não existe. O Daniel de antes tinha acreditado na Claire. O que abracei foi um homem quebrado tentando se tornar melhor. E talvez isso fosse mais real do que qualquer ideal de filho perfeito que eu carreguei. Depois daquele dia, as coisas mudaram em detalhes.
O Daniel passou a me perguntar antes de convidar pessoas para jantar. Quando eu cozinhava, ele lavava a louça. Quando eu dizia que estava cansada, ele não transformava em drama. Apenas dizia: "Então, hoje pedimos comida." A primeira vez que fizemos isso, eu ri. A sua avó se reviraria no túmulo se soubesse que pedi sopa pronta com uma cozinha dessas. O Daniel sorriu. A minha avó também mandaria eu lavar a panela. Então estamos equilibrados. Aos domingos, começamos a cozinhar juntos. Ele resgatou receitas que a Claire dizia serem pesadas demais. Ensopado de carne, pão de milho, torta de frango. O Daniel sempre gostou de cozinhar, mas a Claire o fazia se sentir simples por isso, dizendo que homens bem-sucedidos não ficavam testando tempero. Sem ela, o meu filho voltou a cantar na cozinha. Na primeira vez em que ouvi, fiquei parada no corredor. Era uma música antiga que o Thomas cantava desafinado. O Daniel cantava baixo, quase envergonhado, sem saber que eu ouvia. Chorei sem fazer barulho, não de tristeza, de reconhecimento. Havia partes dele voltando para casa. Também houve dias ruins. Uma vez, chegou pelo correio uma cobrança ligada a uma empresa do Marcos, e o Daniel ficou sentado com o papel na mão por meia hora. Em outra ocasião, encontrou uma foto antiga, numa pescaria com o Marcos. Rasgou, depois se arrependeu, depois chorou, porque não sabia se chorava pelo amigo que perdeu ou pelo que nunca existiu. Eu aprendi que a verdade liberta, sim, mas primeiro ela desorganiza a casa inteira. Você abre uma gaveta e encontra mentira, abre outra e encontra culpa, abre outra e encontra saudade de algo que talvez nunca tenha sido real. Ainda assim, era melhor do que viver no teatro da Claire. 1 ano depois, recebemos notícias da Carmen. Foi a senhora Henderson quem bateu à porta com o celular na mão, tão animada quanto culpada por trazer fofoca. "Rebeca, você viu isso?" Na tela, havia uma notícia local da Flórida. Uma mulher presa sob o nome de Clara Benson, acusada de tentar aplicar um golpe financeiro num viúvo de 82 anos. A foto era ruim, tirada de lado, mas eu reconheci imediatamente. Carmen. O texto dizia que a vítima era um ex-detetive aposentado. Ele desconfiou quando ela tentou apressar documentos bancários e chamou antigos colegas. Havia também menção a investigações em outros estados. Eu li aquilo 2 vezes e confesso que um cantinho meu, daqueles que a gente finge que não existe, sorriu. Durante anos, a Carmen escolheu as presas dela com cuidado. Viúvas cansadas, homens solitários, gente boa demais para desconfiar, gente fácil de calar. Comigo, ela apostou que eu era só uma velha útil para limpar a cozinha. E no fim, foi justamente uma mulher que ela achou invisível, e depois um velho que ela achou frágil, que a derrubaram. Quem vive caçando os indefesos, um dia, tropeça em alguém que aprendeu a enxergar no escuro. O Daniel leu a notícia em silêncio. "Sente alguma coisa?" Ele perguntou. Pensei. Senti muitas coisas, mas nenhuma era vitória pura. "Alívio", respondi. "E pena." Pena? Pena de alguém que nunca entendeu que uma vida verdadeira, mesmo simples, vale mais do que qualquer coisa roubada. O Daniel ficou olhando a foto. "Eu sinto vergonha de ter amado ela. Você amou uma personagem, mas escolhi acreditar na personagem." "Sim, e agora escolheu acordar. Não diminua essa parte." Ele guardou o celular. "O Marcos também foi indiciado em Nevada", disse. "A Margaret me avisou de manhã. A cooperação dele não foi suficiente para limpar tudo. Talvez 5 anos, talvez mais. Depende dos acordos." Assenti. Por muito tempo, pensei que a justiça viria como uma cena grandiosa. Portas se abrindo, sirenes, gente sendo arrastada enquanto eu observava com satisfação. Mas a justiça real chegou em pedaços. Correios eletrônicos de advogada, notícias de jornal, audiências, restituições parciais. E, principalmente, chegou no cotidiano. Chegou quando sentei à mesa sem pedir licença. Chegou quando o Daniel me apresentou a alguém dizendo: "Essa é a minha mãe, Rebeca, a pessoa mais forte que conheço, e não como a minha mãe que mora comigo." Chegou quando parei de usar avental para servir visitas e passei a usar quando queria cozinhar, não quando alguém queria me diminuir. Foi nessa fase que a Sarah apareceu.
O Daniel a conheceu num evento beneficente do hospital onde ela trabalhava como enfermeira. Tinha 42 anos, 2 filhos adolescentes, um riso tranquilo e uma sinceridade que, no começo, me deixou desconfiada. Depois da Claire, qualquer gentileza parecia ensaiada até provar o contrário. O Daniel demorou a me contar. Uma noite, enquanto cortávamos legumes, disse: "Estou saindo com alguém." A faca parou na minha mão. "Ah." Ele sorriu de nervoso. O "ah" foi bom ou ruim? Foi um "ah" de mãe tentando não fazer 100 perguntas em 3 segundos. Ele riu. O nome dela é Sarah. Sarah Collins. É enfermeira. Divorciada. Tem 2 filhos, Emily e Noah. Ela sabe sobre a Carmen? Sabe o básico. E sobre mim? Ele largou a faca e me olhou. Eu não vou mais colocar ninguém na minha vida sem que essa pessoa entenda o seu lugar nela. Precisei fingir que mexia na panela para ele não ver o que aquilo fez comigo. Deixa eu te contar uma coisa sobre a profissão de enfermeira nos Estados Unidos, porque pouca gente sabe o peso que ela carrega. Lá, enfermagem é uma das carreiras mais respeitadas e mais bem pagas entre as que não exigem doutorado e responde por decisões de vida ou morte ao lado dos médicos. No Brasil, a nossa enfermagem é o coração do Sistema Único de Saúde, segurando o atendimento de um país inteiro. Nos 2 lugares, é gente que aprende cedo a separar o essencial do supérfluo. E isso, eu ia descobrir, fazia toda a diferença na Sarah. Conheci a Sarah num jantar simples. O Daniel cozinhou. Eu preparei a sobremesa porque quis. A Sarah chegou com uma torta comprada no mercado e disse, rindo: "Sei que é perigoso levar torta para a casa de uma mulher famosa pelas tortas, mas os meus filhos disseram que chegar de mãos vazias era falta de educação." Gostei dela antes de querer gostar. Ela não tentou me impressionar com elogios exagerados. Não me chamou de segunda mãe no primeiro encontro. Não disputou a cozinha. Apenas perguntou se podia ajudar a pôr a mesa. "Pode", respondi. A Claire teria dito: "Não precisa", de um jeito que significava "saia do caminho." A Sarah arregaçou as mangas. Durante o jantar, ela fez perguntas ao Daniel e ouviu as respostas. Quando ele falava, ela não o interrompia para corrigir detalhes ou transformar a história em algo sobre ela. Quando eu contei uma lembrança do Thomas, ela não fez cara de tédio. Perguntou como ele era. Depois que o Daniel foi buscar mais água, a Sarah ficou comigo na cozinha. O Daniel me contou que a senhora passou por coisas muito difíceis com a ex-esposa dele. Ela disse. Fiquei alerta. Contou? O suficiente para eu saber que devo entrar nesta casa com respeito. Ela pegou 2 pratos da bancada. Rebeca, não quero ocupar um espaço que não é meu. O Daniel ama a senhora. Isso não me ameaça. Na verdade, me tranquiliza. Um homem que consegue reconstruir a relação com a mãe, depois de errar, talvez seja um homem que aprendeu alguma coisa. Senti os olhos arderem. Você fala de um jeito muito direto. Enfermeira, ela disse, sorrindo. A gente aprende que rodeio demais atrapalha o diagnóstico. Ri. Naquela noite, depois que ela foi embora, o Daniel ficou na porta esperando a minha opinião. Então, fiz suspense por alguns segundos, porque mães também merecem pequenas vinganças inofensivas. Gostei dela. Ele soltou o ar como se estivesse prendendo desde a sobremesa. Mesmo? Mesmo. Ela não parece estar atuando. O Daniel ficou sério. Foi exatamente o que pensei. A Sarah não salvou o Daniel. Ninguém salva outra pessoa assim. Mas ela caminhou ao lado dele enquanto ele continuava se reconstruindo. E, talvez por ser enfermeira, entendia que feridas fechadas ainda coçam quando muda o tempo. Às vezes, o Daniel tinha crises de desconfiança. A Sarah não se ofendia de imediato. Conversava. Dizia: "Eu não sou a Carmen, mas entendo que o seu corpo ainda espera a Carmen em algumas portas." Essa frase me marcou. O meu corpo também esperava. Esperava o comentário cruel quando eu derrubava algo, o olhar de desprezo quando eu servia comida, alguém dizer que eu estava exagerando quando me defendia. Com o tempo, esperou menos. 2 anos depois da revelação, o Daniel pediu a Sarah em casamento. Antes, veio falar comigo. Eu estava no jardim, retirando ervas daninhas.
Ele apareceu com uma caixinha no bolso, mas nem precisava mostrar. O rosto dele tinha a expressão de menino escondendo surpresa. Mãe, posso perguntar uma coisa? Se envolve essa caixa no seu bolso. Acho que deve. Ele riu, envergonhado. Quero pedir a Sarah em casamento. Apoiei as mãos nos joelhos e levantei devagar. Você tem certeza? Tenho. Não estou perguntando se você a ama. Estou perguntando se está em paz. Se não está tentando provar que superou a Carmen rápido o bastante. Ele ficou sério. Gostei que não respondeu de imediato. Pensei nisso. Falei com o meu terapeuta sobre isso. O Daniel tinha começado terapia meses depois da queda da Carmen. No começo, tinha vergonha. Depois percebeu que vergonha maior era repetir padrões por orgulho. E? Perguntei. Eu não quero casar com a Sarah para apagar a Carmen. Quero casar com a Sarah porque a minha vida é mais verdadeira com ela. E se ela disser não, vou continuar inteiro. Acho que essa é a diferença. Sorri. Então tem a minha bênção. Ele me abraçou. Obrigado. Mas nada de casamento com 100 convidados e discurso de gente querendo aparecer. Ele riu. A Sarah disse a mesma coisa. A cerimônia foi pequena, num jardim de uma pousada perto de Springfield. Havia flores simples, cadeiras brancas, os filhos da Sarah emocionados, poucos amigos verdadeiros e uma ausência que, curiosamente, não doía. A ausência de espetáculo. Antes de entrar, o Daniel me ofereceu o braço. Quero que caminhe comigo. Daniel, isso geralmente. Eu sei o que geralmente é. Quero fazer diferente. Caminhamos juntos. Não para substituir ninguém. Não para fazer cena. Mas para declarar, diante de quem importava, que ele não tinha vergonha da própria mãe, da própria história, das próprias raízes. No meio do caminho, ele sussurrou. A senhora é a mulher mais importante da minha vida. Olhei para a Sarah no altar, sorrindo para nós dois. Então escolha uma esposa que respeite isso. Escolhi. A Sarah respeitou. Na festa, simples e bonita, ela fez questão de colocar o meu nome num pequeno agradecimento. Obrigada, Rebecca, por me receber não como substituta de ninguém, mas como alguém que também quer cuidar dessa família. Não chorei. Mentira. Chorei. Mas chorei sentada à mesa, comendo bolo, enquanto o Daniel lavava uma taça que caiu porque, segundo ele, homem casado também trabalha na própria festa. Pensei na Claire. Pensei na cozinha, no prato quebrado, no chão frio. A vida tem formas estranhas de devolver cenas com outro significado. Anos antes, eu estava ajoelhada limpando a sujeira que fizeram para me diminuir. Naquele casamento, o meu filho se abaixou para juntar uma taça quebrada antes que eu pudesse levantar. Deixa, mãe, eu cuido disso. 3 palavras simples. Eu cuido disso. Às vezes, a reparação mora em frases pequenas. Hoje, 3 anos depois daquela noite, conto esta história sentada na mesma casa. Não é a mesma, claro. Nenhuma casa continua igual depois que uma mentira grande é arrancada das suas paredes. A sala tem outra cor. O jardim tem outras flores. A cozinha tem marcas novas. Desenhos dos filhos da Sarah presos na geladeira. A minha tela torta da primeira aula de pintura, que o Daniel se recusa a tirar. A Sarah está na sala tentando me ensinar a mexer num tablet, para eu ver fotos da Emily na universidade e do Noah no time de basquete. Eu finjo reclamar, mas gosto. O Daniel está na cozinha preparando o almoço. Canta baixo, como o Thomas cantava. De vez em quando erra a letra, e eu não corrijo. Algumas imperfeições são prova de vida. Às vezes, ainda penso na Carmen. Não com medo, nem com ódio. Penso como quem olha para uma cicatriz e lembra do corte sem senti-lo aberto. Soube que ela aceitou um acordo na Flórida. O Marcos cumpriu parte da pena em Nevada. O Robert Sanchez, o homem com quem ela ainda era casada, apareceu no processo apenas para confirmar que também tinha sido ferido por uma versão dela. Tantas pessoas atravessadas pela mesma mentira. Durante muito tempo me perguntei se eu deveria ter descoberto antes. Se deveria ter gritado mais cedo. Se deveria ter insistido quando o Daniel não ouviu. Essas perguntas são armadilhas. A gente julga a versão antiga de si mesma com informações que só a versão atual possui. A Rebecca, que juntava $40.000 para dar a Claire, não era fraca.
Era uma mãe tentando preservar a família com as ferramentas que tinha. A que se ajoelhou para limpar o prato também não era fraca. Estava sobrevivendo a uma estrutura de humilhação dentro da própria casa. E a Rebeca, que contratou o Samuel, guardou provas e esperou o momento certo foi construída por todas as versões anteriores, inclusive as que choraram em silêncio. Se aprendi algo, foi isto. Silêncio nem sempre é paz. Às vezes, é apenas o barulho da sua dignidade sendo empurrada para dentro de uma gaveta. Também aprendi que amor de mãe não pode ser usado como corrente. Eu amo o Daniel, sempre amarei. Mas hoje sei que amar um filho não significa aceitar ser diminuída para continuar perto dele. Uma família que exige a sua humilhação como preço de entrada não é abrigo, é prisão decorada. O Daniel aprendeu também. Não se tornou perfeito. Ninguém se torna. Ainda erra. Ainda se culpa além da conta. Ainda tenta compensar 5 anos em gestos de 5 minutos. Eu o lembro de respirar. Ele me lembra de não carregar sacolas pesadas. Vamos aprendendo. Certa manhã, pouco tempo atrás, encontrei-o parado diante da porta da cozinha, olhando para o chão. "O que foi?" perguntei. Ele demorou a responder. "Ainda vejo a senhora ali." Não precisei perguntar onde. Aproximei-me. Eu também vi por muito tempo. E agora? Olhei para o piso limpo, iluminado pelo sol. Agora vejo que levantei. Ele chorou. Eu também. Depois fizemos café. A vida continua assim. Não como uma grande cena final, mas como uma sucessão de manhãs em que ninguém grita o seu lugar, ninguém pisa no seu prato, ninguém transforma a sua dor em exagero. O meu lugar nunca foi no chão. A Claire tentou me convencer de que eu pertencia à cozinha, ao avental, ao silêncio, à margem da mesa. Ela se enganou. Eu gosto da cozinha. Ainda cozinho. Ainda faço torta de maçã, purê de batatas, peru assado no aniversário do Daniel, mas agora cozinho porque quero. Para pessoas que se levantam para me ajudar, que agradecem olhando nos meus olhos, que guardam um lugar para mim antes mesmo de eu pedir. No primeiro almoço de domingo com a Sara e os filhos dela na mesa, tirei do armário o jogo de porcelana branca da minha mãe, aquele que durante 5 anos eu não deixei ninguém tocar. Pus a mesa com ele. O Daniel reconheceu na hora e ficou em silêncio. Algumas louças a gente guarda não por medo de quebrar, mas porque esperam a companhia certa. Quanto aos $40.000, ainda não gastei tudo. Usei uma parte em mim, guardei outra. Comprei uma passagem para visitar uma amiga no Colorado. O Daniel insistiu para pagar, e eu disse não. Pela primeira vez em muitos anos, senti o prazer simples de poder escolher sem justificar. Na véspera da viagem, encontrei o velho avental preto no fundo de uma gaveta. Aquele que a Claire mandava usar para que os convidados não me confundissem com uma deles. Segurei o tecido por alguns segundos. Poderia ter jogado fora. Em vez disso, cortei-o em pedaços e usei um deles para limpar os meus pincéis depois da aula de pintura. Talvez pareça pequeno. Para mim, não foi. Algumas mulheres recuperam a vida com grandes discursos, outras com processos, documentos, envelopes abertos diante de uma mesa cheia. E outras, num dia qualquer, transformam o símbolo da própria humilhação num pano sujo de tinta azul. Eu fui todas elas. E se alguém me perguntar quando tudo mudou, eu poderia dizer que foi quando vi a Claire beijando o Marcos na frente do hotel. Poderia dizer que foi quando o Samuel me mostrou o nome Carmen Valdez. Poderia dizer que foi quando o Daniel perguntou qual é o seu nome, e ela não conseguiu sustentar a mentira. Mas a verdade é que tudo mudou no chão da cozinha. Enquanto eu limpava comida, sangue e porcelana quebrada, percebi que algumas pessoas só continuam pisando porque confundem a nossa paciência com permissão. Naquela noite, eu parei de permitir. E foi assim que, depois de tantos anos tentando comprar respeito, descobri que a verdade, quando bem guardada e entregue na hora certa, pode devolver a uma mãe aquilo que nenhuma nora cruel deveria ter conseguido tirar: a voz, a casa, o filho e o lugar de onde ela nunca deveria ter sido arrancada. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te pedir uma coisa, de mulher para mulher. Me conta nos comentários de onde você está assistindo, de que cidade,
De que cantinho do mundo? Eu gosto de imaginar quem está do outro lado, ouvindo a minha história depois de um dia cansativo. E se em algum momento você se reconheceu, numa humilhação que engoliu calada, ou numa dignidade que empurrou para dentro de uma gaveta, divide comigo o que essa história mexeu em você. Compartilhe com aquela amiga, aquela irmã, aquela mãe que precisa lembrar que o lugar dela nunca foi no chão. E se inscreva no canal para não perder a próxima, porque eu ainda tenho muitas histórias para te contar. A gente se vê na próxima.